E aí, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, espero que vocês estejam muito bem. E eu queria dar uma notícia para vocês, eu queria falar que esse podcast, depois de hoje, nunca mais será o mesmo, porque eu acredito que o convidado desse episódio elevou e mudou o nosso podcast de patamar. Eu troquei ideia com um piloto de avião caça, simplesmente um piloto de avião caça. E foi um papo muito legal. A gente, além de falar sobre a profissão dele, a gente conversou sobre tudo. A gente falou sobre foco, sobre ter determinação, enfim, tá um episódio muito foda. E antes de começar o episódio, eu queria dar alguns recadinhos aqui. Eu queria que vocês me seguissem no Instagram, que é o Thiago Ferreira com TH e 2Gs. Também queria que vocês dessem uma moral para minha marca de roupa, Lacomedy. O Instagram dela é @vaidelacomed. E a gente também tá com uma lojinha na Shopee. Entra lá no site da Shopee, digita Loja da Lacomedy e você vai poder comprar qualquer camiseta lá, que tá muito legal, tá com uns preços muito bacana. E é isso, sigam ela no Instagram, não sei se eu já falei, é @vaidelacomed. E eu também queria deixar um recadinho aqui, que é sobre a rede de podcast dos meus amigos. Os meus amigos, eles também estão com uma rede de podcast aqui no interior. E são um podcast que tem bastante potencial. Eu tenho certeza que esses moleques vão longe, que vai dar muito certo. Então eu queria que vocês dessem atenção e ouvissem o podcast dele. O nome dele, o podcast do André Otávio, que é toda segunda-feira. Agora ele também está com episódios de quinta-feira, que é o Mente Vazia. Então toda segunda e quinta tem episódio do André Otávio Podcast. É muito legal, é muito engraçado. Eu confesso que é um dos meus podcasts preferidos. Eu gosto muito de ouvir e é um parceiro nosso também. O podcast do meu amigo Diogo Andrade, que está ao ar toda quarta-feira, que é Diário de Open Mic, que ele conta várias curiosidades sobre tudo. Tem curiosidades sobre abelha, curiosidades sobre ET, que pra mim foi o melhor episódio até hoje, muito engraçado, muito divertido. Eu queria que vocês ouvissem, dessem essa moral pra ele. E também tem o podcast diário do meu amigo Daniel Reis. O nome do podcast é 365 dias com Daniel, 365 dias com Daniel. Eu vou deixar na descrição do vídeo e o link de cada podcast, mas é muito legal. Enfim, o podcast do Daniel, inclusive, é bem curtinho, é entre 10 e 11 minutinhos. Então, 10, 11 minutinhos é muito rapidinho. Acho que não custa nada você se divertir, perder um pouquinho do seu tempo. Perder não, acho que você vai ganhar seu tempo assistindo, ouvindo o episódio não só do Daniel, mas de todos os meninos, que eles têm bastante potencial, muito engraçado, e eu tenho certeza que vocês vão curtir. E eu já me alonguei demais aqui, e é isso. Eu espero que vocês curtam, se divirtam. Sem mais delongas, senhoras e senhores, Bernardo Chu, um piloto de avião caça. Solta a vinheta. Senhoras e senhores, está começando mais um Diálogo de um Cara Só. E hoje eu vou bater um papo com o Bernardo Chu. Ele é piloto de avião caça. Cara, não é um piloto de avião, é um piloto de avião caça. Aí eu fiquei imaginando, né? O Bernardo, existe alguma maneira de ganhar uma discussão sua? Eu acho que não tem como. Qualquer coisa que a pessoa fala, você acaba a conversa aí. Eu sou piloto de avião caça. Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o convite, cara, e bater um papo comigo. Ô, Tiagão, eu que te agradeço pelo convite, cara. É um prazer estar conversando contigo e o teu podcast, que eu dei uma olhada ali, conteúdo riquíssimo, cara. Parabéns em primeiro lugar. E, chega a ser sacanagem tu falar isso aí. O cara vai discutir comigo, eu acabo com a discussão falando que eu sou piloto de caça. Isso na verdade, sim, cara, é do caralho mesmo o negócio, é muito diferente, né? É um funil gigantesco para o cara se tornar um piloto de caça, é uma coisa bem diferente e rara mesmo, né?
pegar um espaço amostral é muito pequena a quantidade que a gente tem, né, de pilotos de caça, efetivamente, e realmente é um troço que é o limite do que a gente pode chegar, tanto em termos de performance como em termos de máquina, né? Não existe nada mais surreal, acho que só um astronauta, um piloto de Fórmula 1, alguma coisa desse sentido. Mas também é difícil você falar disso sem soar com um negócio arrogante ou autoelevação, né, Thiago? Porque pô, o cara parece uma pedância até o cara encher a boca para falar que é piloto de caça. Eu tenho um orgulho gigantesco de ter feito essa trajetória, mas não é um orgulho besta, não é um orgulho de autoelevação, de falar que eu sou da galáxia, porque não sou, cara. Eu sou um ser humano normal, cheio de problemas, cheio de defeito, que nem todo mundo. Mas eu tenho um orgulho muito grande pela minha trajetória, minha origem, as dificuldades que eu passei para chegar onde eu cheguei. Isso é muito legal, cara. E é isso que eu levo para minha vida, principalmente, como um legado que eu encho a boca e chego a rir, para quem tem está só ouvindo, não está nos vendo, né? Eu rio porque eu tenho um orgulho, pô, que ninguém pode me tirar isso, entendeu? Isso é uma coisa que ninguém é capaz de apagar ou manchar essa trajetória que eu construí, sendo autodidata, sem condições de ter estudado, não tinha livro, não tinha esporte, estudei minha vida inteira em escola pública, então dificuldades que são normais de muitos brasileiros, né, cara? A qualidade de ensino público que é realmente um verdadeiro horror, mas que eu consegui vencer e sempre com esse sonho de ter construído essa trajetória. Isso foi muito legal. A gente vai poder ampliar isso um pouquinho mais, mas é isso, cara. Acho que inicialmente essa é a deixa aí. Bernardo, eu não acho como arrogância, não, você falar que você tem orgulho de ser piloto. Eu não sei porque no Brasil, tudo que você fala, se você fala que você é muito bom em algo, em alguma coisa, soa como arrogância. Eu tenho certeza que você abriu mão de muita coisa, você não foi da noite para o dia que você se tornou um piloto de caça, entendeu? Então eu não sei por que no Brasil tem muito disso, nossa, o cara é um arrogante, só porque ele fala que ele é piloto de caça, ou senão qualquer outra área também, tudo se eu chego e falo, não, eu sou muito bom no que eu faço, as pessoas elas enxergam assim como uma arrogância, ela não vê o percurso que você teve, a trajetória que você teve. Por que você acha que é assim, o Bernardo? As pessoas. Cara, eu acho que isso é cultural, cara. O brasileiro, ele tem isso é literalmente cultural da nossa herança, pô, de formação histórica, cultural mesmo. É muito diferente uma cultura que nem o americano tem, cara, se tu estudar, se tu ver a origem cultural do americano, a doutrina que eles têm, tanto religiosa, que é de origem protestante, quanto a cultura de trabalho duro e árduo, e a raiz do capitalismo, que tem essa coisa da meritocracia, o americano não tem isso. Eu digo que dificilmente o Donald Trump conseguiria se tornar presidente do Brasil, e dificilmente um cara milionário vai conseguir se tornar presidente do Brasil. O brasileiro, eu digo que ele tem raiva do sucesso alheio. A gente tem essa coisa e isso é cultural mesmo, da gente querer que alguém sempre nos dê. Lógico que a gente vai entrar numa seara que não é muito objetivo, né, que é viés político aqui, mas essa questão do, dos, essa cultura do paternalismo que está impregnada na nossa cultura, tanto no governo. O governo ele tem que paternal, ele tem que tutelar todas as atitudes, ele tem que regulamentar tudo. Essa coisa toda permeia essa questão. Então, é muito fácil você olhar para alguém e falar qualquer bobagem. Difícil é você construir uma trajetória, né? Então, assim, Thiago, só para abrir um parênteses, eu não falo disso assim no sentido de cara, é legal, é do caralho mesmo. Essa porra é muito foda, eu acho realmente que é muito foda. Porra, cara, voar a mais de 1.000 km/h, a 60 pés do chão, com 60 metros do chão, aliás, é algo surreal mesmo, cara. Mas o piloto de caça normalmente ele cara, ele tem muito essa coisa, ele é muito competitivo, isso é parte
Cara, quem conhece um piloto de caça, normalmente você vê que tem um pouco desse dessa pedância, assim, de saber realmente que faz uma coisa que é meio outlier, meio diferente. Mas eu não gosto muito disso, Thiago, porque não é nesse sentido, sim, que eu falo de arrogância. Eu, eu tenho um orgulho que é muito grande. Nesse sentido, pode falar que é arrogante, pode falar o que quiser, mas eu não sou esse cara arrogante como pessoa, aquele cara que é pedante, de difícil trato. Não, cara, eu sou um cara que procuro sempre ser humilde, lembrar das minhas origens, das minhas raízes, e principalmente porque eu sei as dificuldades pelas quais eu passei, e eu acho que eu tenho a contribuir muito nesse sentido. E é algo que eu procuro fazer hoje, eu tenho no meu Instagram, divulgando conteúdo, principalmente para uma juventude que eu acho que está tão perdida, tão desorientada. Eu digo que essa geração é a mais fundida que a gente tem na história do mundo, cara. A galera não... Antigamente, nossos pais sabiam exatamente o que fazer, muitas vezes sem... porque eram direcionados para aquilo, né? Não tinha muita escolha. Mas essa geração hoje a gente tem, na medida que a nossa sociedade ela melhorou em termos de condições, a gente tem mais possibilidades de escolha, mas também existe mais confusão, existe mais desorientação, um senso menor de propósito, de dever, e é muito vem a mim, me dê tudo pronto, e pouco eu tenho que fazer, eu sou o responsável. Então, é nesse sentido que eu gosto de trabalhar isso. De trazer essa abordagem, Thiago. Então, mas voltando à tua pergunta, eu acho que é isso, cara. Eu acho que essa é a questão principal. Assim, a gente tem um pouco de raiva, em vez de eu olhar como um modelo e me inspirar e pegar o que essa pessoa pode me ensinar de bom, me apontar um caminho. Normalmente, a primeira coisa que a gente faz normalmente é apontar, mas ele teve isso, mas ele teve aquilo, mas alguém ajudou, duvido que... Então é um pouquinho aquela da inveja, de muitas vezes quem não sabe construir, ou de quem não teve um ensino diferente para poder encarar isso dessa outra maneira. E isso é cultura, cara, não tem jeito, é coisa que vem de berço, vem do pai, de uma mãe, mas vem da sociedade como um todo. É uma cultura que tem que ser trabalhada. Uhum. Bernardo, agora eu quero falar bastante sobre a sua profissão, quero falar também um pouquinho depois, mais para frente aí do episódio, sobre o seu curso e tal, sobre o trabalho que você faz, que é bem, eu andei dando uma pesquisa bem interessante também, mas eu queria saber o que precisa hoje, o que precisou para você na época e o que precisa hoje para um cara que ele quer ser piloto de caça, ele quer ser um cara do caça, o que ele precisa? Cara, Thiago, essa pergunta ela é a mais legal de todas, cara, de tu me fazer, porque aí eu posso falar um pouquinho da minha história e emendar com o que a gente falou hoje, né? Como a nossa sociedade ela evoluiu em termos de recursos e possibilidades, e o quanto que eu digo que essa geração realmente é fodida e perdida, né? Porque, vamos lá, eu tenho 38 anos hoje e eu, eu fiz o concurso para a escola de cadetes em 98, e eu não passei na primeira vez que eu fiz. E em 99 eu repeti essa prova e passei. Mas, cara, 99, 98 não tinha internet, cara. Cara, não tinha informação, era uma coisa assim muito restrita de saber. Eu pensava em ser piloto de caça, parecia uma... Cara, para tu ter uma noção, meu pai, eu sou filho de militar, tá? Então, só para você entender que, cara, não foi à toa que eu soube como chegar lá, porque meu pai era sargento, meu pai era graduado, eu sou um oficial, então níveis hierárquicos diferentes. O meu pai sempre fala, né, que ele me entregou aquilo que ele conhecia dentro do modelo de mundo dele como o melhor para me proporcionar. Seu pai era da E aeronáutica meu também? pai era aeronáutico. Meu pai é daí de pertinho de ti, Thiago. Ele é de Guaratinguetá, ele é nascido em Guará e fez escola de sargentos, passou por um grande perrengue na vida dele e aí passou para a prova de sargento, foi meteorologista, e aí diz ele que foi, ele diz, rindo, né, que foi melhorar a raça, que foi professor para casar com uma alemã, e aí casou com minha mãe, que é uma alemã mesmo, de origem, a minha família tem origem alemã, e aí eu saí esse caboclo meio mestiço aqui, pele bem morena, cor de cuia, com os olhos claros, um bicho diferente. Mas, cara, voltando ali o que eu tive que passar, né, porque o que acontece, naquela época, eu estudei minha vida inteira em escola pública, tá? Então, cara, eu tinha um déficit educacional enorme.
mas eu não sabia disso, eu não tinha consciência disso, porque eu sempre tive muita facilidade para estudar, eu sempre gostei eu nunca me interessei muito pelo conteúdo da escola, mas eu sempre gostei de aprender e tinha facilidade. Só que, cara, num nível educacional baixíssimo, uma média 5 numa escola pública, chegava no meio do ano eu estava passado, cara. Eu tirava 10 em 2 bimestres, estava passando, então eu levava o resto do ano com a barriga. Festinha, zona. Eu só fui me facear com essa dificuldade quando eu fui pegar o edital do concurso para a escola de cadetes. Aí eu fui ver que eu tinha visto 1/3 do conteúdo que estava sendo cobrado, e o conteúdo que estava sendo cobrado era ensino médio, eram coisas que eu já tinha, em teoria, visto. Só que não tinha cursinho, não tinha internet, eu não tinha livros, eu não tinha professores, e além de tudo, eu morava numa cidade de 18 mil habitantes, cara. Eu morava em São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, uma cidadezinha que fica a 30 quilômetros de Gramado. Cara, é um lugar belíssimo. Quem quiser conhecer, é um lugar bonito pra caramba, que tem paisagens maravilhosas. Vá conhecer a Serra Gaúcha e visite São Francisco, que é o meu chão. E só que, pô, então as dificuldades eram muito grandes. Eu não tinha. Pô, é um pouco daquilo que quem fala muito é o. Cara, tem um empreendedor ali que fala que não sabia, foi lá e fez, né? E eu não sabia que eu não sabia mesmo. Então, quando eu comecei a estudar, eu achei que eu ia passar muito fácil, que eu ia tirar de letra, mas eu não sabia nem estudar, cara. Então, parecia que a cadeira tinha espinhos. No primeiro ano, quando eu fui estudar, ficar sentado na cadeira já era uma vitória. Daí eu consegui efetivamente ter foco, estudar de verdade, ter aproveitamento naquilo que eu estava fazendo, era uma outra coisa, né? Meu pai falava que eu fazia muita hora bunda. Que era muita hora de bunda na cadeira, mas pouca hora de estudo. E ele tinha razão, cara. Mas eu não sabia fazer diferente. E aí, quando eu não passei naquele concurso, porque eu tirei 3,6 em física na prova, a média mínima era 4, eu tinha até médica, nas outras disciplinas eu tinha ido bem. Mas em física eu não passei. Então, no outro ano, cara, me dava arrepios a ideia de ter que passar mais um ano estudando as mesmas coisas. Imagina, eu tinha 16 anos, 15 anos quando eu fiz a primeira vez a prova e tinha 16 na segunda vez. Cara, aquilo para mim era torturante. Então eu falei, cara, eu quero passar e eu não quero repetir isso. Não quero passar mais um ano estudando esse troço. Então, aí eu estudei muito, muito mesmo. No segundo ano eu estudava pra caramba, cara. Eu rebolei muito ali para estudar. E aí eu fui perturbar tios, pedi livro emprestado para professores, eu procurava um auxílio aqui, outro ali. Mas foi muito, realmente, autodidatismo. Eu falo que eu sou autodidata desde os meus 14 anos, porque é verdade, cara. Não tinha, por exemplo, prova da escola de cadetes caía em inglês. Eu nunca fiz um curso de línguas. Eu não tinha livro, cara. Eu tinha uma apostila ridícula, assim, para estudar e sei lá, mano. Acho que o Papai do Céu, nesse ponto, me ajudou um pouco e vai lá, garota. E eu passei. Aí, sim, passar na prova já tinha sido um feito enorme. Mas tinham outras 1000 coisas, né, cara? Tipo, porra, preparo físico, condicionamento físico, tinha um teste físico. Cara, eu jogava bola no colégio, mano. Uma coisa é você jogar bola, outra coisa é você ter condicionamento físico. Você fazia uma prova lá de 2.400 metros correndo, eu não fazia uma barra, não puxava, não sustentava o meu corpo. Eu era um palito, eu falava que eu tinha um chassi de grilo, né? Eu entrei na escola, eu tinha 55 quilos, cara. Eu tinha 2 centímetros a menos que eu tenho hoje, tenho 55 quilos. E aí eu fui me desenvolvendo. Eu saí da escola de cadetes, eu saí da AFA, aliás, no final dos 6 anos, com 75 quilos. Então, eu ganhei 20 quilos de massa muscular nesses anos como cadete, né? Mas, propriamente, imagina, um funil da prova, quando eu fiz, tinham 25 mil candidatos para selecionar ao final de exames médicos e físicos 120. Dos 120, na AFA formaram 71 cadetes na minha turma. Dos 71, 24 foram selecionados para o curso de caça. Dos 24 que foram selecionados para fazer o curso de caça, onde eu cheguei para voar um jato supersônico, 7 chegaram. Então, para pensar que um menino fudido lá da Serra Gaúcha saiu, fez de escola pública de 25 mil para tu chegar em 7, cara, é um funil absurdo, né, cara? Assim, é que nem jogar bola, assim, 7 em 25 mil que chegam a ser um atleta profissional. A diferença é que eu não ganho nem esses caras ganham, né? Isso aí é fato.
mas é algo extraordinário. E aí, para completar, cara, hoje tem muita informação, né? Hoje tu botar no Google aí como se tornar um piloto de caça, vai abrir o site da FAB, vai ter blog, vai ter um monte de coisa, vai ter um monte de gente falando. Hoje tem informação, mas basicamente é um concurso, é tipo um vestibular, com mais vagas para quem faz a escola de cadetes, que é um ensino médio. E aí esses caras que passam nesse concurso e vão para a escola preparatória de cadetes do ar, que fica em Barbacena, em Minas, eles têm vaga direto para a AFA, tendo sucesso nas provas, e nenhum problema na parte física e médica, clínica médica, o cara vai para a AFA. Aí ele vai voar lá, vai fazer todo o curso acadêmico, que é em nível superior, uma ciência aeronáutica com aplicação à aviação militar, e aí ele vai ser selecionado lá para fazer o curso de caça. E aí vem outro grande gargalo, né, cara, que é o voo. O voo é o grande gargalo da AFA mesmo, porque você, a não ser que você tenha sido um cara com grande benesse da vida, tenha tido uma oportunidade, você nunca voou quando você chegou quando um cadete. Você não participou de um aeroclube. Tem cara lá, assim como eu voei antes de ter uma carteira de motorista, mas eu nunca tinha voado antes. E todo voo é avaliado. A maior taxa de atrito, que são, como o nome técnico que se dá para o cara que é desligado na AFA, ele vem do voo. É o cara que não teve sucesso. É um contraste muito grande com um aeroclube. Por exemplo, um aeroclube, o cara leva 40 horas de voo, cerca de 40 horas, para fazer um voo solo num Paulistinha. Em torno disso. Ele só decola, voa reto nivelado, faz circuito de tráfego e pousa. Um cadete ele voa um avião muito mais complexo, fazendo acrobacia, fazendo tráfego de emergência, com 14 horas, cara, 13 horas. Então é um nível de complexidade, pô, é um terço das horas fazer alguma coisa muito mais complexa. Então isso exige um preparo teórico, um estudo, muito voo mental, que é uma das técnicas que são mais utilizadas por um cadete. Ele passa mentalmente, então ele cria uma memória muscular, que é uma coisa que o piloto de Fórmula 1 faz muito. Ele repassa a prova mentalmente, inclusive fazendo movimentos para ele cria uma memória neuromuscular mesmo, né? Então ele tem gestos e atitudes de um modo automático. E o cadete é a mesma coisa. Inclusive a gente brinca, o cadete ele tá tão no piloto automático que o instrutor manda ele fazer uma coisa e ele não faz, cara, ele não executa, porque ele tá com uma memória já tão decorada, tão mecanizada que o cara não consegue ouvir, interpretar muitas vezes e fazer um gesto diferente para fazer uma correção de uma habilidade psicomotora. Então e essas são as maiores dificuldades que um cara tem lá na AFA. O cara não sabe como é que vai ser no voo. Ele não sabe se ele vai ser um... Tem cara que era absurdo. Lógico que com experiência, com horas de voo, isso se iguala. Mas tem cara que nasce com asa. Tem cara que não consegue mascar um chiclete e correr e o cara voa super bem, cara. E tem cara que é um grande atleta que, pô, tem um nível motor, pô, excelente e ele não consegue voar direito, cara. Então, são habilidades que são... o talento ele é muito importante. Eu digo que com experiência, o estudo, a garra, a determinação, eles são mais determinantes, porque com experiência isso é suprido. O treinamento faz mais... Inicialmente existe uma peneira muito grande realmente para separar muito quem leva jeito para coisa de quem não tem jeito para aquela questão. O cara pode ser um ótimo médico, ser um cara que dá uma contribuição extraordinária para a sociedade mas uma coisa assim que eu posso falar, cara, assim, não achem que eu tinha um grande talento, não. Eu sempre fui um cara, não tive dificuldades, óbvio, mas eu não era um dos caras que tinham asa, não. Eu não saí cagado com asa, não. Então, pô, isso era uma das perguntas que sempre me incomodaram, ou que sempre existiram, né? O que fez com que eu saísse de onde saí e consegui ter sucesso e fazer aquilo, que outros caras que tinham condições melhores que as minhas, alguns até filhos de piloto de caça, não conseguiram chegar onde eu cheguei da maneira que eu cheguei, né? Porque uma coisa eu tinha certeza, eu não tinha muitas respostas quando eu comecei a me questionar sobre isso, mas eu tinha muita certeza que talento não era, porque talento eu não tinha, eu tinha era vontade pra cacete, velho, isso eu tinha. Então, e aí depois a gente vai entrar nisso aí, mas basicamente é isso, cara, é um vestibular, o cara passa num vestibular, passa por exames médicos e físicos, é admitido na AFA, tem uma parte acadêmica, que é normal, um curso, que não é o grande fator, apesar de ter muita carga horária, e principalmente o voo, né? O voo ele é avaliado, o cara tem uma limitação de voos deficientes, que são como se o cara não atingiu o nível mínimo
no desenvolvimento psicomotor, ele ganha um voo deficiente. E aí, se ele conseguir ter sucesso nisso tudo, e ele for selecionado para fazer o curso de caça, ele vai fazer o curso de caça, e aí lá ele tem mais, aí é um nível de especialização, aí ele passa por uma progressão enorme, né? Ele passa por um aprendizado de um voo de caça, começa a fazer a parte de emprego de armamento, começa a voar informações táticas, que são aqueles aviões, tática de combate mesmo, o cara começa a entrar nessas coisas, começar a fazer o voo de interceptação, que são esses voos que a gente faz hoje para interceptar aeronave tráfico ilícito, narcotraficante, ou para prestar um socorro em voo numa outra aeronave, voo de combate aéreo, usar o avião como uma plataforma de armas. E aí ele vai depois evoluindo, vai fazendo curso de liderança para liderar mais aeronaves, né? Tem toda uma coordenação ali que tem que ser feita. E no final ele dá mais um salto, que é o desempenho da aeronave. Ele chega num avião supersônico, aí é mais uma questão de adaptação mesmo, né? Mudam algumas coisas, mas eu digo que essa coisa é a mais fácil hoje. A adaptação é impressionante, cara. No início, quando eu entrei a primeira vez no avião supersônico, o avião ia na minha frente, por mais estudado e mais preparado, mais horas de simulador que eu tivesse. Cara, o avião ele ia na minha frente. Mas é impressionante como você comprime teu acelerador mental assim, cara, ele rapidinho você se adapta àquela velocidade. É uma coisa assim, ser absurdo. Uhum. É muito louco isso. O Bernardo, você comentou aí, você comparou com a Fórmula 1, né? E um amigo meu, ele pediu para eu fazer essa pergunta, que é o piloto de Fórmula 1, ele sai totalmente desgastado depois de uma corrida, depois de uma prova, até depois de um treino. Ele perde bastante calorias, né? Eu já vi, cara, por mais que a tecnologia é avançadíssima, né? Aí ele tem uma dúvida, ele queria saber se num voo você perde bastante caloria também. É, Cara, eu nunca medi isso aí, mas a gente, pô, cara, eu já saí do avião muitas vezes completamente suado, assim, encharcado, macacão de voo encharcado, líquido pra caramba, pela temperatura, né, que seja, imagina uma bolha de acrílico, mas também por tensão do voo, pela dinâmica do voo. E, e sim, cara, a carga G que um piloto de caça é submetido, assim como um piloto de Fórmula 1 também é submetido, mas num nível diferente, né? O piloto de Fórmula 1 ele tem muito G lateral. Então ele está fazendo muita curva, a força centrípeta está empurrando ele. Então tem uma série de coisas que são diferentes. O piloto de caça ele tem G lateral, mas ele tem mais carga G no vertical. E uma coisa que desgasta mais do que isso, até além da carga G, variação de carga G, que mexe muito com labirintos, que é o sistema proprioceptivo, né, que é a orientação espacial do cara, aquela sensação de estar desorientado, meio tonto, quando fecha os olhos e gira, o piloto de caça, ele às vezes está curvando o G, olhando para trás, mexendo isso aqui. Então, existe toda uma adaptação fisiológica, que é progressiva, quanto mais tu voa, mais adaptado tu tá. Mas também existe uma coisa que desgasta muito, que é a variação de altitude, cara. Você despenca um avião de caça em alguns voos, você despenca lá de 30 mil pés para 10 mil pés em 30 segundos, cara. Então, você viaja de 30 mil para 10, 8 mil pés em 30 segundos. E essa variação de altitude, a aeronave ela é cabine pressurizada, mas ela mantém um diferencial de pressão. E essa variação de pressurização, cara, isso dá uma judiada no cara pesada, assim, pesada. Um voo de combate aéreo, então, que tu mistura tudo isso e muita carga G, muita variação de velocidade, muita variação de altitude, tu sai dali meio triturado mesmo, cara. É um moedor. Tem voo que tu sai, assim, destruído. Mas, em compensação, Thiago, tem uma coisa que é muito curiosa, que é a adaptação do cara. Quanto mais tu faz isso, acho que é que nem correr, cara, que nem preparo físico, assim. Quanto mais tu faz, mais adaptado tu fica. Então, pô, se tu fizer hoje uma maratona do nada, cara, você passa uma semana sem andar, por mais que você tenha um condicionamento. Não, pô, você ficou um ano sem correr 40 km, tá correndo 10 km, cara, vou fazer uma maratona amanhã, você vai ficar uma semana sem andar, maluco. E o piloto de caça é a mesma coisa. O cara passa um período sem fazer um voo de combate, ou ficou por algum motivo ali, ficou doente, ficou gripado, ficou fora do voo 15 dias.
entra no primeiro voo, vai fazer um voo de combate, cara, parece que tomou uma surra quando saiu do avião. Agora, se o cara tá fazendo aquilo todo dia, começa a fazer 2 voos todo dia daquilo, chega uma hora que tu já tá a tua carcaça se adapta àquela judiaria toda ali. Então, mas é desgastante pra caramba, cara, é muito desgastante mesmo. Não só mentalmente, mas fisicamente, muito, muito pesado. Eu não sei aonde foi que eu vi, foi em algum podcast que eu vi o cara falando que ele participou de um desses programas de TV aí, que ele foi a bordo de um avião de caça e ele apagou, tipo, chegou num determinado momento lá que ele apagou, desmaiou e aí ele voltou do nada, ele já tava voando normal assim. E aí o cara falou que isso daí é muito comum acontecer, pode É acontecer, comum, comum pra caramba. e pode acontecer com o piloto ainda. Não Eu acontece, cara, queria te acontece perguntar várias vezes. como que faz se acontece isso com o piloto? Cara, vamos lá. Isso é uma coisa muito legal de a gente entender a fisiologia. O nosso corpo é muito sábio, cara. Ele fisiologia, tá? Aí é para a gente entender. O nosso corpo tem sangue circulando todo o tempo. E a carga G nada mais é que uma força vertical. Então, se eu aumento essa força vertical por inércia, vamos supor, tá puxando o sangue para baixo. Então, o que acontece? Quando o piloto está puxando carga G acima, G, o que nos prende no chão é a força da gravidade, é 1G. Se você é submetido a 5, 6, 7 vezes a gravidade, é 7 vezes essa força te puxando para baixo. Isso, se for um instantâneo, cara, esse sangue ele tende a descer da cabeça para os membros inferiores do corpo, regiões abdominais. E, cara, falta de sangue na cabeça significa falta de oxigenação no teu cérebro. Falta de oxigenação no teu cérebro significa que você não vai ter raciocínio, não vai conseguir pensar e não vai conseguir executar comandos. O que o teu corpo faz, cara, quando você é submetido a uma carga G meio instantânea e você não está preparado, ou você extrapola o limite que o teu corpo é capaz de suportar naquele momento? Existe uma coisa que chama de G-lock, que é quando o cara dá uma preteada na vista, cara, sobe, passa esse sangue, sai da cabeça, cara, o cara preteia a vista, assim, ele até consegue estar pensando, mas é impressionante, o teu corpo, ele perde a força, cara, teu braço solta. E nesse soltar da pressão, por exemplo, eu estou puxando o manche, estou executando uma força aqui. Nisso aí que passou, o sangue saiu da cabeça, a minha mão é um ato automático do corpo. Eu perco a força e o que acontece? Eu alivio essa pressão no manche. E nesse aliviar da pressão do manche, você diminui a carga G e o teu sangue volta a circular e o piloto volta normal. É uma fração de segundo, parece uma eternidade, muitas vezes o cara está fazendo. Só que, lógico, é que nem dirigir. Cara, você está dirigindo, muitas vezes você faz uma curva mais brusca, o cara que está dirigindo um carro, ele não tem essa percepção tão acentuada quanto um carona. E num voo de caça, o cara que está lá atrás e não tem um preparo, ele, cara, é muito pior, porra. Então, para ele é uma loucura aquilo. Literalmente, e lógico, todo o adestramento que o piloto tem permite que ele, cara, ele já saiba exatamente qual é o tipo de postura que ele tem que adotar no voo quando ele está submetido a uma carga G. Além disso, tem o equipamento de voo. O equipamento de voo, ele tem, o piloto de caça, ele tem um equipamento que a gente utiliza, que é um traje anti-G. Nada mais é do que é um traje que coloca em cima do macacão de voo, que ele tem ligado ao sistema pneumático da aeronave. Então, quando eu aumento a carga G, tem um sensor, um acelerômetro, que faz o que? Ele infla. Isso, ele vai na região abdominal e nas pernas e panturrilhas aqui. Então, cara, eu puxo o G, ele infla esse troço. Ele inflar, o que ele faz? Ele aperta a perna, aperta o abdômen, para quê? Para evitar que esse sangue desça para os membros inferiores, ou seja, ele segura mais esse sangue aqui nessas regiões. Isso, a postura que a gente adota, normalmente é o quê? Encurtar a cabeça, retesar braço, retesar coxa, porque contração muscular é que nem isometria em musculação, você segura o sangue nessa região, então evita que você perca mais sangue. Se eu ficar numa postura totalmente relaxada, esse sangue ele desce com maior facilidade para baixo do corpo. Então, basicamente, é isso. Mas isso é uma coisa normal de acontecer, de ter essa... várias vezes isso aconteceu comigo, é uma fração de segundo que o cara tem esse apagão ali.
lógico, o cara que está lá atrás ali não é um cara que está adaptado a esse tipo de questão, esse tipo de coisa, talvez dure um pouco mais, mas não vai morrer, não vai desmaiar. Eu desmaiei e acordei quando estava pousando. Isso aí não vai acontecer, não. Entendi. Ô, Bernardo, você, você já, em algum determinado momento, você já torceu, tipo, para haver algum combate, ter alguma guerra no Brasil, só para você poder. Não, de jeito nenhum, cara. E se, Não. e se houvesse hoje, se houvesse algo, você acha que o Brasil estaria preparado? Ou a gente ia ser Essa é uma pergunta engolido? difícil de te responder, cara, porque tudo depende do cenário. Uhum, Vamos primeiro a tua pergunta. Cara, eu jamais pensei ou desejei participar de combate. Nunca. Isso é uma coisa que é surreal. Uma força armada é uma coisa essencial para qualquer país, até por isso que não abre mão. Todos os países do mundo, tirando, sei lá, Principado de Mônaco, Vaticano, tem força armada, porque é uma expressão do poder nacional. Um princípio dissuasório, né, cara? Onde você não tem segurança, é que nem, cara, na tua residência, tu botar câmera, botar grade, botar cerca, botar um guarda, um vigia, cara, é dissuasão. O bandido ele vai aonde tem menos preparo. E com uma nação é a mesma coisa. Então, eu jamais desejei entrar em combate, jamais, porque isso era na verdade, isso era um grande dilema, né? Porque eu sou preparado para a guerra. A existência, vamos até entrar nisso aí, a existência de uma força aérea, ela existe por uma necessidade primordial de ter uma defesa contra um oponente, ou no caso do Brasil, né? Que a gente tem uma política não imperialista, nós nunca vamos atacar alguém. Nós existimos para se defender, garantir a soberania do país e essas coisas assim. Mas o meu maior dilema quando eu entrei para isso era isso, porque eu sempre, até por doutrina, por crença religiosa, eu falei, cara, eu sou treinado para tirar vidas, né? Querendo ou não, é para isso. Então, esse era um dilema ético que eu tive que entender, reinterpretar essas questões para que eu tivesse condições de fazer o que eu estava fazendo de uma maneira bem feita. Então, cara, comecei a entender que não, cara, eu estou ali para evitar que alguém venha fazer um mal, não é para eu fazer mal. E isso é uma coisa importante, você garantir que os bons possam viver. Então, foi basicamente essa meu arranjo mental aqui para que eu me dedicasse à atividade. Agora, outra questão de entrar em conflito, ele depende muito do cenário regional que você está colocando. É conflito contra quem? É contra a Argentina? É contra o Chile? É contra o Peru? É contra a Venezuela? Ou é contra um americano? Cara, se for uhum, contra o americano, cara, nem entra porque não tem mínima possibilidade. Então, essa questão de, pô, depende, parece uma pergunta, uma resposta que não é muito evasiva, né, escamosa, mas não é isso, é porque realmente depende do cenário. A expressão de poder, ela tem várias variantes, ela tem várias coisas. Uma guerra ela é sustentada por logística, e logística é dinheiro, fora isso é doutrina, é treinamento, equipamento. Então, tem muitas variáveis que a gente tem que levar em conta. E é uma brincadeira muito cara. Então, quando você pega um projeto agora do Gripen, né, que é o caça que o Brasil está comprando, são 36 caças. A gente está falando de um projeto de 6 bi de dólar, cara, 6 bilhões de dólares. Aí, como é que você justifica isso para um país pobre, né, cara? Você gastar 6 bilhões de dólares em compra de um projeto, porque não é só avião, tem uma transferência de tecnologia. A Embraer é o que é hoje porque se investiu muito dinheiro no desenvolvimento de um projeto de um caça lá atrás. Então, são poucos países que têm essa capacidade que o Brasil tem hoje de produzir um avião que nem a Embraer tem, cara. São pouquíssimos. uhum. E isso a ciência e tecnologia é algo muito caro. E ninguém dá isso de graça, né? Mas eu sempre tenho um questionamento por onde eu passo, né, dentro das Forças Armadas, eu sempre falo isso, a gente vive muito para dentro, a gente afasta um pouco a sociedade. Poucas pessoas conhecem meio que um pano preto
vem, claro, com uma série de restrições, uma atividade de perigo, de risco, não pode estar todo mundo circulando. Mas como é que eu justifico para a sociedade se eles não sabem o nível de profissionalismo que a gente tem, não sabem o nível de preparo? Existe uma necessidade de aproximação do público com um pouco mais com essa instituição. Eu falo até agora, por exemplo, de que a FAB está fazendo, as Forças Armadas em geral, no cenário de Covid-19, cara, levando carga, salvando um monte de vida, cara. Pô, é sem noção, cara. A gente voou mais de 3.100 horas já, só desse ano de 2021, levando oxigênio, cara, para a região norte, para Porto Velho, para Manaus, usina de oxigênio, tirando gente, levando coisa onde ninguém vai, cara, onde o civil não vai. Não vai porque é caro, porque não tem dinheiro, porque não tem preparo, porque não tem estrutura. Por exemplo, transporte de oxigênio, para quem não sabe, é carga proibida, não se transporta oxigênio líquido ou gasoso a bordo de aeronave. Não se faz isso. Quem faz é a Força Aérea, cara, que é uma atividade de risco. Eles colocam isso dentro de uma balança e, cara, vai. Se coloca, isso faz, mas a TAM, a Gol, a Azul, nunca fariam isso, cara. Não faz porque é proibido. A carga aérea é, pô, altamente inflamável, oxigênio, cara. Uma centelha explode aquela porra, vira uma bomba aérea, aquele negócio. Então, são coisas assim que... E se divulga muito pouco, né? Até porque a nossa imprensa, a pauta é muito negativa. É muito negativa. Mas tem, sim, problemas internos de comunicação social. Eu acho que esse é um grave erro que a gente tem que melhorar. Tem que trazer a sociedade um pouco mais. E hoje, com mecanismos de internet que a gente tem, acho que a gente tem como trabalhar melhor isso aí, sim, Thiago. O Bernardo, os aviões que a gente tem caça, eles são 100% nacional, fabricado aqui, ou são importados? E eu queria saber qual que é o melhor caça que tem, se é americano, qual que é a origem do melhor caça que a gente tem e o do mundo também. Cara, hoje a nossa versão de caça de alta performance, ela tá sustentada em dois pilares. O primeiro é o F-5, que é um projeto da década de 60, da Guerra do Vietnã, é um projeto muito antigo, mas é um projeto muito bom. E diferentemente de um carro, por exemplo, cara, um avião, ele não é só, tá velho. Porque um avião você tira toda a parte interna e coloca aviônicos novos, você coloca um radar moderno, você coloca um armamento, isso muda completamente a mesma aeronave, fica uma outra coisa, que é o que a gente tem hoje, né? Nós temos um projeto antigo, mas que também tem um avião de terceira geração ali, com quarta geração, tem um radar sintético, que é de fabricação italiana, que tem míssil de longo alcance, de médio alcance, na verdade, que é o que a gente chama de combate BVED, Beyond Visual Range, que é, pô, você lança um míssil, você mata um cara, em teoria, né? O cara nem vê, cara, você dá um tiro com a 50 quilômetros de distância do cara. Então, pô, é algo que é a cena de filme da Segunda Guerra, os caras estão se perseguindo, aquilo ali é um cenário remotíssimo hoje. O que eu quero dizer, é um avião velho, mas não é ultrapassado, é isso que eu quero dizer. Uhum. Mas há uma necessidade, sim, de troca, até por isso que se compra, porque é um projeto que ele está muito próximo da vida útil dele se encerrar, por várias questões, por logística, porque tem a necessidade de a gente ter um avião com maior autonomia, por causa da dimensão continental, por ser uma expressão de poder nacional, por existir coisa muito mais moderna, a tecnologia da aviação, ela, assim como a Fórmula 1 está para o automobilismo, a aviação de caça ela está para a aviação, né? Então, por exemplo, uma coisa que hoje é inimaginável você ter um avião um avião comercial sem um sistema de GPS e sistema inercial. Cara, isso são tecnologias militares que são aplicações hoje que sem isso a aviação no mundo para. Não tem como ter esse volume de tráfego aéreo sem esse tipo de tecnologia. Então, há necessidade, sim, de se modernizar. E outro projeto que a gente tem aí, sim, é um projeto ítalo-brasileiro, que é o AMX, um projeto que é um avião de caça de ataque, basicamente, é um Striker, né? E esse projeto, sim, é uma tecnologia brasileira, é um projeto da Embraer com uma empresa italiana, e esse é o projeto que se investiu muito dinheiro, teve um custo altíssimo o desenvolvimento disso aí, mas é um projeto que também está em fase de desativação. Então,
os Gripens vêm para substituir esses dois projetos. Aí, respondendo a outra pergunta que tu fez de qual é o caça mais foda que tem no mundo, essa é mais uma daquelas perguntas que, infelizmente, a resposta é depende, né? Tem vários grandes caças, depende do cenário. Então, mas de um modo geral, eu diria que o caça, se eu tivesse que te cravar qual é o melhor caça que tem no mundo, eu acho que é o F-22 Raptor, um caça americano, um projeto da Boeing, se não estou enganado, Northrop ou Boeing, não estou lembrado agora, mas é o Raptor. E aí, cara, hoje tem o russo, tem alguns caças muito bons ainda, muito que tem dimensões muito grandes, o Sukhoi 35 e por incrível que pareça, cara, o outro avião que tu vê na China vai dominar o mundo, cara, é um chinês, que é o J-6, cara. Então, é um avião grande, com muita tecnologia embarcada, que tem um custo muito menor do que o caça americano, que é o F-22. O F-22 é tão caro, tão caro, tão caro, que nem o americano consegue sustentar. Muito caro, um projeto que não está aposentado, porque a planta existe lá, e se tiver que reativar, mas ele não é mais produzido, que é muito caro. Nem o americano sustenta, é muito caro. A tecnologia dele é muito foda, mas não é brincadeira, não. Se eu te falar preço, assim, eu vou falar coisas bizarras, mas um número que me vem à cabeça é caso de 200 milhões de dólares. Se eu até pegar na internet aqui, podemos dar uma olhadinha depois para matar, mas é custo de produção. Agora, manutenção, cara. Uma coisa é você ter dinheiro para comprar uma Ferrari, cara. Outra coisa é você ter dinheiro para manutenção dessa criança, cara. Tem que trocar comprar é caro pra caramba, mas, pô, às vezes o cara não tem dinheiro nem para botar gasolina no carro. Imagina ter que trocar um conjunto de freio, uma balança, peças assim mais simples. Se tiver um problema mais grave, então aí o cara muitas vezes nem sustenta. Mas, basicamente, grosso modo, seria esse tipo de comparação. Assim. A brincadeira de avião é muito caro mesmo. Ô Bernardo, eu queria saber agora, emendar 3 perguntinhas aqui, se paga-se bem para um piloto de caça? Defina paga bem. Isso é difícil, né? Você acha que paga bem pelo o histórico, pela carreira, a trajetória que você teve? Você acha que paga-se bem? E se você pode pilotar qualquer tipo de avião, acho que helicóptero eu sei que é diferente, né? Não tem nada a ver com a outra. Mas avião, você pode pilotar qualquer tipo de avião. E a outra perguntinha que eu queria saber também é que se o quão focado, o quão de foco e determinação precisou para você conseguir ser um piloto de caça, e se você levou alguma coisa disso para sua vida no dia a dia, em Vamos outras lá. coisas. Primeira coisa, o paga bem, né? Eu digo que um piloto de caça nunca vai ser um cara rico. Esquece, nunca vai ter. Ele vive bem, cara, principalmente porra, cara, chega a ser sacanagem eu achar que eu recebo um dinheiro ruim. Ridículo, seria absolutamente ridículo eu falar isso. Seria surreal. Agora, assim, poxa, pensar o nível de profissionalismo, o nível de demanda que existe, o nível de responsabilidade que um cara tem, eu acho que tinha que pagar melhor. Pô, o cara voa sozinho num equipamento de 25 milhões de dólares, e às vezes é um menino, cara, de 20 e poucos anos que está operando isso. É muito dinheiro, uma hora de voo de um caça em torno de 8 mil dólares, cara. Então, é caro, é um negócio muito caro. E são muito poucos. Mas a gente faz parte de uma carreira militar. E uma carreira militar, ele existe uma linearidade de remunerações. E a gente sabia disso quando assinou o contrato lá. Você quer participar? Sim, eu quero participar. Então, eu ganho a mesma coisa do que um cara que tem o mesmo posto que eu, que é cara, sei lá, um cara de infantaria, que é um cara de solo, que faz instrução de tiro, essas coisas assim. E o nível de complexidade das atividades são completamente diferentes. O nível de demanda, de preparo que o cara tem. Aqui não é crítica, não. Cada um faz o seu papel, mas são níveis de preparo, de demanda
de responsabilidade que são distintos. Então, se for considerar esse quadro, eu acho que um piloto de caça não recebe o que deveria. Ponto. Tá? Mas se vive bem, cara. E, assim, não tem luxo. Nunca vou ter luxo com o dinheiro que um piloto de caça recebe. Mas se o cara souber administrar, for um cara bem organizado, ele consegue fazer um bom planejamento financeiro e ir para a reserva, que é se aposentar com uma quantia que é mais do que suficiente para ele viver bem, educar bem os seus filhos. Talvez dificilmente vai conseguir dar as melhores escolas, principalmente se morar em Brasília, que, cara, a escola é caro para dar, nossa senhora, cara, é assustador isso aqui em Brasília. Assustador mesmo. Mas e tem mais um grande problema, né, cara? O piloto de caça, assim como em geral os militares, principalmente os oficiais de carreira, a gente tem muita mudança. O cara tá sempre se mudando, cara. Então, 5 anos num lugar, vai para outro lugar. Então, cara, a mulher do cara acaba sofrendo muito com isso. Difícil uma mulher do cara conseguir desenvolver uma carreira. Muito difícil, cara. Então, as mulheres são heroínas nesse ponto, que elas abrem muito de si para acompanhar o cara, o marido, né, o companheiro. Falo mulher porque, em geral, os homens são maioria nas carreiras de Forças Armadas. Hoje a gente tem mulheres que são pilotos também, então o quadro poderia servir para o outro lado, mas, de uma maneira geral, são mais homens, então falo mulher. Minha esposa, ela sofre com isso, cara. Porra, ela é de origem de carreira no setor financeiro, bancário, e aí saiu do banco, trabalhou numa corretora, e quando estava se estabilizando eu vim transferido para Brasília, aí teve que sair de tudo, inicialmente até pensamos, não, fica aí faz uma transição, daí daqui a pouco, não vai dar certo esse troço, larga tudo, aí sai da estaca zero, aí veio para cá, engravidou, então, cara, existe uma série de sacrifícios que são feitos. O que eu quero dizer com isso? É que é difícil a outra parte da família conseguir complementar a renda, e hoje é uma situação quase inimaginável isso, né, numa família, não ter os dois que trabalham e contribuem com renda. E o militar, ele tem essa particularidade. Muitas vezes é muito difícil a outra parte conseguir complementar essa renda. Se você botar no Google aí, cara, assim, é coisa de ganhar mais líquido. O salário do meu posto hoje dá um líquido, tá? Porque a gente tem desconto, pensão militar, é um valor altíssimo, muito desconto em imposto de renda, desconto do sistema de saúde, até por isso, além de outras particularidades, o militar ele vai para a reserva com salário integral, né? A gente acabou de ter uma reforma previdenciária, mas dá em torno de 13 mil reais líquido. Então, meu salário hoje num posto de major, que é um oficial superior. As carreiras mais rasas, né? Um cabo, um soldado, as remunerações são muito, muito menores. Então, em torno disso, cara. Então, falei mais claro do que isso aí cada um faz o seu julgamento, se é bastante, ou se é muito, ou se é pouco. Por isso que eu te falei, né? Defina ganhar bem. Para muita gente é muito dinheiro, para outros não é porra nenhuma. Então, é difícil eu falar se ganha bem. O que eu digo é que dá para viver de uma maneira justa e digna. Isso aí é fato. Uhum. Só te cortando um pouquinho, Bernardo, você falou de algumas patentes e tal. Eu queria saber qual que é a patente do piloto? Na Força Aérea ele é oficial. Oficial quer dizer que ele é uma escala tipo para ser líder, para ser o chefe, né, cara? O cara que é um funil, tem, como qualquer coisa, tem muitos técnicos, muitos executores e alguns poucos chefes, né? É um funil. E os oficiais são esses do topo, carreira em topo de funil. É um funil literalmente. Então, ele se forma como um cadete, ele vira aspirante, e aí o curso de piloto de caça é feito durante aspirantado. Depois ele vai para um esquadrão que é da fronteira oeste, o Exército Tucano lá, então ele é tenente, fica lá há bastante tempo como tenente, são 7 anos, entre segundo e primeiro tenente, aí vai a capitão. Aí, normalmente, do posto de capitão, ele vai para os esquadrões de primeira linha, que é para voar os jatos. Então, aí já é um posto, é um cara que está no meio da carreira, né? Já está com 15 anos de carreira, mais ou menos, assim, quando é bem metade mesmo, capitão. E o capitão, ele fica mais 5 anos e aí vai a major. Então,
É basicamente isso. Eu estou com 21 anos de carreira agora, sou major. Então, e o piloto de caça, ele, quando chega, é basicamente isso, cara. Tenente barra capitão, barra major. Aí major já tem mais ou menos uma meia dúzia, porque não tem vaga para todo mundo. Não é nem ter vaga, né, cara? É natural. Você vai indo para outras funções que tem que ser exercidos, que requer maior nível de experiência. Sai um pouco do nível operacional, do nível tático, que é o emprego, efetivamente, e vai para o nível operacional, de planejamento e execução operacional, que é onde eu estou hoje, e o nível estratégico, que daí já são coronéis mais antigos e oficiais generais, que é mais a parte de pensar estrategicamente na força e no emprego como um todo. Hoje eu estou num nível bem de acordo com a minha carreira mesmo, major, nível operacional. Hoje eu trabalho no Centro de Defesa Aérea, eu continuo trabalhando com caças, mas eu também, além de piloto de caça da Defesa Aérea, eu tenho uma qualificação como chefe controlador de tráfego aéreo, então eu sou habilitado a ser gerente de sala de tráfego aéreo em qualquer aeroporto. Gerente do terminal São Paulo, trabalhar junto na aviação civil. Estou habilitado a trabalhar nisso aí. Porque eu tenho uma formação como controlador de tráfego aéreo também. Eu tenho essa formação. Então, eu junto essas duas condições e hoje eu estou trabalhando no Centro de Defesa Aérea aqui em Brasília. Continuo para entender, ficar mais claro, eu trabalho efetivamente com a defesa aérea. Só que no nível hoje antes eu estava voando os aviões de caça, e hoje, digamos assim, eu mando os caras decolar para fazer as interceptações. Basicamente é isso. E eu, né, antes de cair a minha internet, que eu perguntei para você também se você pode pilotar qualquer tipo de Sim, avião. era essa a segunda pergunta. Hum. Sim, cara, eu tenho capacidade, vamos lá, cada aeronave, cada projeto tem uma legislação que é específica, tá? Existe uma formação técnica para cada aeronave, não é que nem carro, eu dirijo um Fusca, eu dirijo uma Ferrari. Eu vou ter dificuldade talvez com alguns botões, não, avião não, tem um curso teórico, manual, aula, né? Mas entre as certificações que o piloto tem, uma das coisas é a hora de jato e multimotor, que é o caso do F5, né? Então eu poderia fazer uma adaptação que é rápida para um ground school, que a gente chama, que é literalmente uma escola de solo, e aí faz horas de simulador e depois vai para a rota para voar um Boeing, um Airbus desse de linha aérea. Não, ou seja, é assim, respondendo. O que não poderia acontecer, por exemplo, que não aconteceria, é o cara sair do Super Tucano, que é um turbohélice, e ser diretamente comandante de uma aeronave de linha aérea, porque o cara precisa fazer a hora de multimotor, mas daí entra numa outra parte de legislação, de regulamentação. O cara até pode fazer isso, mas daí é uma política da companhia aérea aceitar o cara porque o cara sabe se da qualificação. Querendo ou não, é muito diferente, né, cara? Tu contratar um cara que é piloto de caça e tu contratar o cara que vem do aeroclube. Então, pô, níveis de formação, de exigência, capacitação que são distintos e que qualificam o cara para ter uma evolução mais rápida. Mas daí é política da companhia que está contratando o cara. Mas sim, posso voar qualquer avião. Isso é... Legal. Mas não é chegar, botar a chave no carro e desligar e sair andando. Entendi. Eu queria também saber, Bernardo, quanto de foco, determinação você precisou para formar um piloto, para se tornar um piloto de caça, e se você, em algum determinado momento, você usou isso, o seu foco, a sua determinação para ser piloto na sua vida, Cara, em eu digo outras que áreas da vida. isso é uma pergunta muito legal, Thiago, porque ninguém nasce pronto. E é o que eu falei, eu também tenho um monte de problema, tenho umas dificuldades, mas isso é uma coisa que eu bato muito hoje naquilo que eu tento transmitir para as pessoas, né? Isso não vem de mim, lógico, eu fui buscar aquilo que eu fui por tentativa e erro, depois eu fui estudar para buscar respostas por aquilo que me diferenciou de algumas pessoas lá atrás. E, e, e sim, cara, hoje com cálculo, com estudo, com embasamento, existem traços de personalidade que são cientificamente comprovados, existe doutrina, existem legislações, existe conhecimento sólido científico que trata sobre isso. Mas, de uma maneira geral, pessoas que conseguem atingir grandes objetivos são pessoas que são orientadas por objetivos externos.
tá? Elas não são orientadas por aquilo que você está sentindo naquele momento. Elas adotam projetos de vida ao invés de projetos pontuais. Do que eu digo que eu tenho uma campanha, né, cara? Adote um projeto de vida ao invés de um projeto pontual passageiro. Então, não queira perder 10 quilos, cara. Tem um projeto para você mudar teus hábitos. Tem um projeto para você mudar a tua alimentação, tem um projeto para você mudar a tua vida, teu estilo de vida. Porque, cara, se você perder 10 quilos que você fez uma dieta, tomou lá tudo quanto é shake, cara, a hora que você voltar a tua rotina normal, pô, tu vai voltar esses 10 quilos. Então, na tua vida é isso. E se você se deixar levar pelas motivações pontuais, isso é cientificamente comprovado, tá? Aquilo que a gente sente, as minhas vontades, os meus impulsos momentâneos, eles são pontuais e passageiros, cara. Se eu depender da minha vontade de levantar da cama e malhar, às vezes, às 6 horas da manhã, eu não vou fazer isso nunca, cara. Jamais eu vou fazer esse troço, cara. É bom pra caralho ficar dormindo, é bom pra caralho ver um Netflix, é bom pra caralho comer pizza. Mas isso não é meu projeto de vida, cara. Então, eu sou orientado muito sobre isso. E o que me orientou lá atrás, desde o início, era o objetivo. Eu tinha um objetivo, claro, que era me tornar um piloto de caça. Então, quando eu fiz o exame psicotécnico, por exemplo, para entrar na FAB, me perguntaram, por que você quer entrar para a FAB? A minha resposta, desde o momento que eu entrei, foi, cara, eu quero ser um piloto de caça. Nunca foi assim, eu quero ser um militar. O que eu quero dizer, eu sabia que isso fazia parte do pacote, que eu precisava ser um militar para chegar lá. Mas eu não era um cara que tinha um sonho de ser militar, eu tinha um sonho de ser um piloto de caça. E por que eu estou falando isso? Porque esse foco, esse objetivo, ele me sustentou muito. Eu digo, cara, eu não tinha muita certeza do que se eu ia chegar lá, mas uma coisa eu tinha certeza que era absoluta. Eu não queria ter um fantasma me assombrando, que era do IC. Ah, e se eu tivesse feito isso? Ah, e se eu tivesse me dedicado a mais? Ah, e se eu tivesse acordado um dia mais? Ah, e se eu tivesse estudado mais ali? Cara, esse fantasma eu não queria ter. Porque, assim, como eu falei, é muita dificuldade. Um cadete não sabe como é que vai ser o desempenho no voo dele. Eu não sabia se eu ia prestar para o voo ou não, se eu ia levar jeito para a coisa ou não. Isso eu não controlava, cara. O que eu controlava era o meu preparo, a minha dedicação. Isso eu não queria ter. O risco de eu ter esse insucesso e ficar essa assombração na minha vida. Porque se eu não tivesse conseguido isso, cara, eu teria sido um cara muito frustrado. Mas eu não queria correr o risco dessa porcaria me assombrar para o resto da minha vida. Então, isso foi uma coisa que foi fundamental. Em efeitos práticos, por exemplo, cara, um jovem de 19 anos, que ele quer curtir, cara, ele quer ir para festa, quer ir para chupada de faculdade, ele quer zoar, não sei o quê. Cara, eu tinha 19 anos, um mês de férias que eu tinha no ano inteiro, cara, eu passava estudando na base aérea de Canoas, estudando os manuais das aeronaves, cara, trancado lá, eu não tinha dinheiro para ir para casa dos meus pais ficar indo e vindo. Não tinha dinheiro, não tinha carro, não tinha isso. Então eu ficava trancado literalmente dentro de uma base aérea, cara, comendo em rancho janeiro adentro. Eu chegava carnaval, teve namoro que eu terminei quando eu era cadete por causa disso, cara. A menina queria ir pra farra, e eu entendia, que eu também estava louco de vontade de ir. Mas, pô, a menina queria ir pra farra, e ela até, pô, naquela época até ela cedeu, mas ficou aquela coisa incomodando. Cara, eu gosto muito de ti, mas, cara, nesse momento eu não posso te dar o que você quer de mim, e eu nem estou disposto a te dar isso. Então, cara, vai lá, vai fazer tua festa, vai seguir. Quem sabe mais à frente a gente se encontra de novo, pode ser que dê certo. Então, pô, cara, você tem esse nível. Eu digo que eu passei por um processo de maturação profissional muito rápido. E cognitivamente, sim, eu cresci muito rápido, mas emocionalmente a gente também é tolhido muito, porque eu tive minha formação emocional meio que atorada. Eu digo assim, pô, passou um facão ali. Eu saí de casa com 17 anos, cara, para cuidar de mim, para cuidar da minha vida. Eu pulei algumas etapas, assim. Então, apanhei um pouco do lado emocional, mas profissionalmente a gente amadureceu muito rápido. Mas sem esse foco, sem essa disciplina, eu nunca teria chegado onde eu cheguei, cara. Isso aí eu posso te dizer de boca cheia para falar. E isso é uma coisa que falta muito para as pessoas, né? Então, se eu aplico isso na minha vida, cara, sem sombra de dúvidas, cara, para tudo. Tenho disciplina, pô, na maneira. Eu até falo assim, cara, não é muito fácil de lidar com uma pessoa que nem eu. É um pouco desgastante às vezes, porque é difícil você não medir o mundo pela tua régua.
Eu sei qual é o preço para se pagar as coisas, eu sei ensinar isso, como chegar lá, hoje de uma maneira, com metodologia. Aquilo que eu fiz meio no achômetro, depois eu fui estudar para ver as coisas, e tem métodos, tem coisas que são ensináveis, que você não aprende na escola, que você não aprende na faculdade, que não te ensinam no mercado de trabalho, e que deveriam ensinar, porque são habilidades que são comuns a todos aqueles que chegaram aonde todo mundo quer chegar em termos de sucesso, seja em qual área você, seja o que você chama de sucesso. Existem componentes que são comuns, seja no campo profissional, seja no teu campo relacional, seja no teu campo afetivo, seja onde você quiser chegar em termos do que você considera de sucesso, existem comportamentos que são comuns a essas pessoas. E essa isso existe método. Hoje eu falo isso com cálculo, com embasamento científico, com conhecimento de causa e sem ensinar, mas eu aplico isso na minha vida. Então, cara, é um pouco desgastante você alimentou. Ô, grandão, fala aí, camarada. Veio dar um abraço no papai, meu. Tudo bem? Coisa boa. Pega o celular do papai. E, Tiagão, só para concluir, cara, é um pouco desgastante para as pessoas, né, cara? Se você alimenta, por exemplo, minha esposa, ela sofre um pouquinho com isso, porque você, lidar com alguém que é muito focado, que é muito disciplinado, acaba tendo algum tipo de cobrança, né? Não é por mal, mas é porque você vê alguém que está, às vezes, dando uma derrapada, escorregando, e isso faz parte do processo de maturação dela, né, cara? Dos aprendizados que ela tem, mas isso também é uma coisa que eu tenho que me controlar. Mas eu aplico isso na minha vida para tudo. Então, hoje eu tenho uma sociedade não construtora, eu não atuo lá dentro, né, administrativamente, mas eu fundei aquilo ali, aquele negócio, com os recursos que eu juntei, que eu investi na minha vida, com o conhecimento que eu fui adquirir. Então, sem essa disciplina, esse negócio não existiria, Uhum. sem esse foco. E ele existe porque eu queria contribuir mais. Eu queria contribuir mais. Eu acho que, cara, o mundo muda com boas pessoas fazendo boas coisas. Então, é muita gente amaldiçoando a escuridão, mas pouca gente acendendo vela, Tiagão. Isso é uma coisa que eu acho verdadeiramente, cara. Cara, eu acho que se você tem condições, isso é uma crença absoluta, cara. Se você tem condições de você ser rico, você ser bem-sucedido, cara, é tua obrigação, não é um direito que você tem, é tua obrigação ser. Porque dinheiro ajuda o mundo, você vive melhor, você vive com mais conforto, você tem mais educação, mas você também ajuda mais pessoas. Ninguém faz caridade sem dinheiro, cara. É difícil você encher uma barriga de alguém se você não tem dinheiro para comprar comida, cara. É foda, entendeu? Eu acho que dinheiro é ferramenta para o bem, se bem utilizado, para o mal, quando é utilizado com ganância, com todos os defeitos que são do ser humano, mas criar emprego, acho que você tem condições de te tornar um cara rico, bem-sucedido, tua obrigação fazer isso, cara, porque tu vai servir de exemplo, tu vai inspirar, tu vai mostrar que pode ser diferente, mesmo você sendo um fudido que nem eu, que saí lá de uma cidade de 18 mil habitantes, cara. Você criar emprego, você ensinar que é possível. Então, eu acho que é bacana, eu acho que isso é importante, eu acho que isso é extremamente relevante, eu acho que isso é um legado a ser construído. E é isso que eu tento ensinar hoje, cara, é isso que eu tento espalhar. Acho que talvez seja a minha maior mensagem, assim, como ser humano. Uhum. Nossa, cara, que aula, serviu bastante para mim isso daí que você falou, porque às vezes cara, eu me cobro bastante com isso, em questão de foco. Eu já fui um cara, eu já perdi 21 quilos, já perdi. Na verdade, eu perdi 30, ganhei mais um peso, e hoje eu tô ainda lutando aí para perder mais peso, mas não só isso, outras áreas que eu me cobro bastante para ter foco e disciplina, porque não é fácil, igual você falou aí, tem dia que é bom dormir, né? O conforto é bom. Caralho, velho. Puta caralho, porra. Então, a Não adianta. zona, a zona de conforto é bom, né? E você demorou um tempo para chegar na zona de conforto. Aí a hora que você Mas chega. eu não cheguei na zona de conforto, Thiago, porque eu não, cara, não me permito fazer isso, cara. Eu vou te contar uma historinha para tu entender uma coisa, cara, que eu acho que primeira coisa, assim, Thiago, não te culpa por causa disso, porque você não foi ensinado a isso. Cara, tem muita idiotice que é escrita, que é falada sobre foco, sobre hábito. São coisas que são chavão que as pessoas não conhecem. É que nem quando se pergunta para alguém o que é emoção.
São palavras que estão tão batidas, mas as pessoas não... Quer ver duas palavras que eu sempre falo, cara? Maturidade e emoção. Cara, as pessoas têm uma ideia, mas elas não sabem o que é isso, não sabem definir. Se eu te perguntar o que é emoção, possivelmente você vai dizer que é alguma coisa que você sente. Do seu ponto de vista científico, não tem nada a ver. Emoção e sentimento são coisas diferentes, inclusive são áreas cerebrais diferentes que tratam emoções. Elas têm objetivos diferentes, tá? Então, eu falei maturidade. Outra coisa que as pessoas têm uma noção, mas não sabem o que é. Cara, se fala que um adolescente não tem maturidade, porque isso é meio intuitivo, se repete, se aprende, mas, cara, como desenvolver maturidade? Me ensina a ter maturidade. E a mesma coisa de hábito, cara. É outra coisa que é muita idiotice, que tem livro de autoajuda que fala muita besteira, cara. Tipo aquela lenda que tem de 21 dias para criar um hábito. Isso é uma mentira, cara. Isso é uma falácia. Se você for ver de onde surgiu essa porra, cara, isso aí é um cara que era um cirurgião que falou disso uma vez, que pela experiência que ele tinha, 21 dias era o tempo que alguém tinha para se adaptar à nova imagem, autoimagem, não sei o quê, e que isso, pela experiência que ele tinha, pelo jeito que ele interpretava, era a mesma coisa para mudar qualquer coisa. Isso é uma idiotice, cara. Não tem embasamento científico nenhum isso aí. Tem um outro livro que tem até algumas coisas legais, que ele é o poder... Não, como é que é aquele... Onde que ele fala do milagre da manhã, cara? Idiotice que fala que você pode não dormir. Cara, isso é uma idiotice completa, cara. Dormir é uma das coisas mais importantes que você tem para aprendizado, para memória. Teu sistema linfático do cérebro só funciona durante o teu sono, para recuperação, solidificação de memórias, para aprendizado. Teu corpo funciona melhor quando você dorme adequadamente, cara. Existem estudos científicos consistentes, cara, que falam que tem risco de ataque cardíaco, mau sono está associado ao Alzheimer. Então tem um monte de coisa o que é diferente de você ser preguiçoso, mas existem coisas que você tem que proteger o teu sono para que você tenha um sono adequado. Então tem muita idiotice para falar isso, mas especificamente sobre mudança e sobre hábito, existe ciência para você construir um hábito. Isso existe conhecimento, cara. Existe conhecimento da tua personalidade, tem traços genéticos, tem coisas que você herdou, existem traços culturais. É muito difícil, cara, você falar de uma pessoa para você ensinar uma mudança de um hábito, a construção de um novo hábito, se você não olhar essa pessoa por diversos níveis. Existem... Pô, cara, o ser humano, o termo científico são níveis de análise, cara. Então tem análise biológica que entra teu funcionamento neurobiológico, neuroendocrinológico. Existem hormônios que têm efeito sobre você, as tuas questões hormonais. Pô, como ocorre a ativação das regiões dopaminérgicas do teu cérebro por ingestão de alimentos calóricos, cara. Então, é altamente excitante você comer caloria, comer um Big Mac, comer uma pizza. E nós somos viciados nisso, cara. Assim como a cocaína vicia e é um ativador dopaminérgico, a cocaína, cara, é o mesmo tipo de circuito cerebral é ativado por comida calórica. Então, ele é literalmente viciante, cara. É literalmente viciante isso. Então, esses são níveis de análise, mas tem mais coisas mais complexas, tem relações entre nutrição, o que você come, a tua atividade física provocam alterações endocrinológicas que alteram teus níveis comportamentais. Então, esse é um outro nível de análise nutricional. Existe uma análise que é genética, cara. Existem componentes genéticos que você não muda, mas aí é um parêntese. Genético não quer dizer que esse gene vai se manifestar. Você tem uma carga genética que não necessariamente você vai desenvolver alguma coisa, mas isso é um nível de análise que tem que ser estudado, tem que ser entendido. E a tua personalidade, existem traços genéticos, literatura robusta que traz isso, que, cara, existem aí 50%, pelo menos, das tuas características como personalidade são de herança genética, cara. O que não quer dizer que não sejam imutáveis. Tudo tem limites, mas são mutáveis. Mas é um nível que tem que ser estudado, cara. Tem que ser compreendido. E aí entra também o nível psicológico, a tua relação psicológica, como tu está encadeando as ideias, como é que isso está desencadeando comportamentos. Então, cara, não existe, é muito difícil você ter um profissional que consiga fazer esse tipo de análise. Não existe uma receita de bolo, existem técnicas, existe uma metodologia que te ajuda, mas
pô, desde a antiga Grécia, cara, aquela frasinha do conhece-te a ti mesmo, nada é mais importante, isso dá trabalho, camarada. Uhum. Não se caga esse tipo de conhecimento, isso dá trabalho, cara, isso tem que estudar, tem que se conhecer. Ninguém muda aquilo que não entende, Thiago. Uhum. Não existe isso, cara. Não tem como você fazer a gente vai criando por dicas, por coisas. Então, o que eu quero dizer, não te ensinaram nada disso na escola. Você talvez nunca tenha ouvido falar, nunca numa abordagem assim tão grande. O que eu quero dizer, para você mudar efetivamente, você fala, você está nessa luta, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. Cara, você está num passo muito mais adiantado que a maior parte das pessoas, pô. Mas existem muitos hacks, existem dicas, existem metodologias que poderiam te auxiliar sobre isso. As pessoas não têm conhecimento, cara, porque tu nunca ouviu essa porra, velho. Uhum. Então você vai tentando e errando, tentativa e erro. É. E isso é uma tristeza, porque isso é desgastante, cara. Uhum. E tem uma coisa que chama desamparo aprendido, cara, que chega uma hora que as pessoas desistem, tá tomando tanta paulada, cara, por uma ausência de método, às vezes por não ter uma dica, alguém que te oriente, coisa. Pô, o cara, ele aprende que aquilo não é para, não, isso não é para mim. É aquela história do dedo podre. Eu tenho dedo podre para homem, a mulher fala. Caralho, velho. Porra, você tem que mudar aquilo que você é. Então você vai mudar de companheiro, mas não vai mudar de relacionamento, porque o componente que é o comum, você não mudou, que é você. Uhum. E as tuas relações com a área profissional, tudo relacional, é a mesma coisa. Isso não é fácil, tá, Thiago? Eu poderia falar sobre isso, que é uma coisa que eu amo de paixão, porque é o que eu te falei lá no início, cara. Essa é uma pergunta que sempre me inquietou, que me incomodou, na verdade, tá? Porra, cara, eu tinha tudo para ser um fudido, velho. E eu olho para trás, vejo de onde eu vim, cara, é uma realidade triste, cara. Você olha para trás e vê que a grande maioria tá do mesmo jeito que eu que estava quando eu saí lá do Rio Grande do Sul, cara. É triste. Isso é, porra, isso é triste, cara. E poucos realmente voaram voos mais altos. A pergunta não é, porra, o, cara, quem é culpado, mas sim por que que isso aconteceu. Uhum. E não é só a escola, Thiago, não é. A gente põe muito. A escola te passa conhecimento técnico, cara. A origem do sistema de ensino, ele se você pesquisar um pouquinho, o sistema escolar ele é feito para formar mão de obra, cara. Ele é feito para você realizar os sonhos de alguém que não é você. Ele foi feito e desenvolvido para te dotar de capacidade cognitiva para você executar tarefas complexas num sistema industrial. Essa é a origem do sistema escolar. Ele não te ensina a pensar, não te estrutura para você lidar com as suas emoções. Muitas das maiores coisas que você aprende na escola, você tem que aprender sozinho, sem orientação. Lidar com as suas frustrações, lidar com as suas emoções, a desenvolver habilidades sociais, de repente adquirir um hábito de atividade física. Isso não tem orientação. A escola não é preparada para isso. E é arcaico, né? É importante para caramba você desenvolver o campo técnico cognitivo, mas não é só isso, cara. Hoje tem estudo muito robusto que diz que pelo menos 50% dos teus resultados depende da tua inteligência emocional, porque de nada adianta você ter um puta conhecimento. De que adianta você saber resolver uma raiz quadrada se você não sabe para que tu está trabalhando? Qual o Hum. foco? Qual é a disciplina? Qual vai ser a tua produtividade? Aí acontece isso que a gente vê hoje, cara, um estado de alienação mental. O termo alienado significa, na origem etimológica da palavra, aquele que não pertence a si mesmo, cara. Ou seja, é o cara que vai para o trabalho, mas ele não está ali, ele não pertence a ele, ele pertence ao empregador dele. O Uhum. cara está literalmente usando ele, e ele também, é parte disso, ele está alienado. Ele está alienado porque ele não tem razão, ele não tem um propósito no que está fazendo. E sem isso, cara, aí a gente vai voltar lá na questão do foco, cara. O que te orienta no teu esforço? Por que tu vai dar teu máximo se não vai fazer diferença no teu salário? É. É difícil, cara. É muito complicado. O que eu quero dizer com isso, Thiago? Não te condene porque você está nessa luta. Muito antes, pelo contrário, te parabenizo porque você já está um passo adiante, cara. Você está lutando contra isso, você sabe que você tem uma questão a ser trabalhada, mas você não está na inércia, você não se permitiu ficar na zona de conforto. E principalmente, cara, você já adquiriu um hábito muito positivo, que é da prática esportiva. Você Uhum. gosta de correr, cara. Porra, isso é uma coisa maravilhosa, maravilhosa, cara. Então, é um grande passo aí. Já está no caminho.
Se não está 100%, Thiago, porra, cara, você está muito acima do mainstream, que é a linha de pensamento comum aí. A gente, a gente vai tentando, né, Bernardo? Eu acabei esquecendo de fazer uma pergunta aqui que eu tenho muita curiosidade. Eu queria saber quando aparece alguma coisa no espaço aéreo, é identificado algo no espaço aéreo. Qual que é o procedimento que vocês tomam? Ah, sei lá, viu alguma coisa, sei lá, uma ameaça, e aí qual que é o procedimento tomado? Vamos lá, isso é uma pergunta legal. Hoje eu trabalho, outra hora, quem sabe eu posto até uma foto da sala que eu trabalho lá para você ver, mas é tipo, pensa num telão do Domingão do Faustão, cara. Ali tem um telão do Domingão do Faustão com todo o espaço aéreo brasileiro, em que a gente monitora todos os tráfegos aéreos que aparecem no radar. Então, um dos princípios de soberania do espaço aéreo é você garantir que você saiba quem é que está voando no teu espaço aéreo. E as legislações são muito rígidas, principalmente nas regiões próximas de fronteira. Os caras têm que ter plano de voo, tem que estar com certidões de navegabilidade todos autorizados, o piloto tem com certidões habilitações em dia. E, pô, cara, quando um tráfego entra dentro dessa região, ele é uma pista nova, que a gente chama, que quando surge um plot novo no radar, o controlador de tráfego aéreo lá, que está trabalhando, ele tem até 3 minutos para identificar esse cara. Então, o que ele faz? Ele faz uma correlação, liga para os centros da aviação civil para ver se tem plano de voo, se os caras sabem quem são, faz contato com as rádios, às vezes o cara decolou lá de um cafundó do Judas, numa fazendola lá, e, pô, passou um plano de voo lá na rádio. Então, tenta-se buscar isso aí. A partir do momento que ele não foi identificado, essa pista, que a gente chama esse nome técnico, né, ele é classificado como uma aeronave desconhecida. E a partir daí, continua-se essa busca por parte dos controladores, mas essa aeronave está passível de sofrer uma interceptação pela defesa aérea. E aí tem os caças que são espalhados no espaço aéreo, principalmente hoje na fronteira oeste. Então tem base aérea em Campo Grande, em Porto Velho, Boa Vista, Anápolis, Canoas. Basicamente são essas fronteiras que a gente cobre, as bases que servem para a fronteira. Então, no sul, Canoas, região central, Anápolis, sudoeste, Mato Grosso do Sul, aí vai para o noroeste, Porto Velho, e região norte, Boa Vista. Se aciona esse avião de caça, segue-se uma geometria de interceptação até que esse caça chegue lá às 6 horas do alvo, faça-se checagem da matrícula da aeronave, passa-se matrícula, tipo da aeronave para o controlador faz uma checagem, faz a busca nos sistemas lá para ver como é que estão as condições, e aí vão se andando em protocolos. A partir dessa medida de reconhecimento da aeronave, vai para uma posição, muitas vezes, de interrogação, que é literalmente um caça aparece na lateral do cara, aqui na linha 9 horas, lateral esquerdo, o piloto vê ele, tem uma plaquinha no avião do cara lá, que tem uma frequência de emergência, que é a frequência universal, em todo mundo é isso, está passível de ser interceptado pela defesa aérea, e o piloto da outra aeronave tem que entrar na frequência, que é um 215, e aí se fala com esse piloto, pergunta qual é a tua procedência, qual é o teu destino, como é que é o nome do comandante, qual é o tipo de missão que está fazendo, qual é o teu código de ANAC, né, que é o código do piloto, se copia isso, aí se faz uma checagem, vê se esse cara realmente não tinha um plano de voo, se tinha um plano de voo, se ele não tinha um plano de voo e decolou das vidas, ele está numa contravenção, né, ele, digamos assim, como se ele estivesse voando um avião, como se fosse sei lá, cara, o cara está sem licenciamento do carro dele, está descumprindo a legislação, então ele está passível de uma multa. Não necessariamente ele é um criminoso, entendeu? Mas sim, ele tá numa contravenção, ele tá contrariando a legislação aeronáutica. E muitas vezes isso acontece porque o cara paga por isso. O fazendeiro, ele decola lá da pistinha lá da fazenda dele, a partir do momento que ele entra numa frequência, ele passou a ser controlado, ele está pagando taxa. E ele quer evitar esse custo, só que isso é uma contravenção, e aí ele é multado, e a multa é pesada. Mas pode ser que tenha um envolvimento com um crime também. Pode ser,
um tráfico internacional de drogas, descaminho, um contrabando de ouro. Cara, tem de tudo, cara, que tu E imaginar. ainda, o Bernardo, tráfego aéreo de droga, cara, existe isso Pô, ainda? cara, digita aí no Google pra tu ver, cara. Pô, pra caralho, velho. Cara, Nos e é dias de muito. hoje, né, cara, que qualquer coisa que você faça tá na rede, nego, fora a segurança. Mas, amigo, é muito dinheiro, cara. Cara, 1 grama, 1 quilo de cocaína que chega na Europa é coisa de 25 mil euros, cara. Pô, eu não vou falar, eu posso estar falando uma bobagem aqui, porque eu não lembro agora o número. Mas é muito dinheiro, cara, é muito dinheiro. Então, o criminoso, o crime organizado, ele compensa, cara, ainda mais que, cara, ele não é a bunda do grande traficante que está ali na janela. Ele está contratando um piloto que está disposto a assumir um risco alto, porque ele também está sendo bem remunerado para aquilo, entendeu? O cara vem lá da Colômbia, vem do Peru, vem da Bolívia hoje, principalmente, pô, vem, atravessa o Paraguai, o cara desce, ele evita entrar, às vezes, no espaço aéreo brasileiro, entra muita coisa ali pela região da Tríplice Fronteira e pela região do Mato Grosso por causa disso, porque o cara vem desbordando por fora do Brasil e aí ele vai para o centro, os grandes centros. Mas hoje tem de tudo, cara. Pô, o objetivo dos caras, via de regra, não é só chegar nos grandes centros, Rio, São Paulo, grandes capitais. O cara quer chegar nos portos, cara. O Uhum. Porto de Santos é a principal saída de droga do Brasil para a Europa, cara. O Brasil não é um produtor de drogas, mas ele é o principal hub de drogas do mundo. Porque sai daqui, atravessa o Atlântico, vai para os Estados Unidos. Tirando a droga que vai para os Estados Unidos, que uma parte sai pelo Brasil, mas é pouco, porque daí é mais fácil atravessar ali pelo Panamá, por aquelas porra ali, na América Central e chegar pela fronteira do México. E, cara, se o americano, que é um americano, não consegue resolver esse problema, imagina o Brasil, cara, a quantidade de recurso, a complexidade. Eu gosto de um dado para ter uma noção. Isso é dado, tá? Isso que eu vou falar. O americano ele tem na fronteira sul do país dele fronteira com um único país. É um único marco legislatório com um país, que é o México. E a extensão de fronteira são 6 mil quilômetros. 6 mil. O Brasil faz fronteira com toda a América do Sul, com exceção ao Chile e ao Equador. Se não me engano, são 13 países, são 10 países de fronteira seca que o Brasil tem. Posso estar falando também, eu tenho algum erro de geografia, estudei essa porra na 7ª série. Mas não tem nada disso. Chile, Equador, o restante de todos a gente faz fronteira seca. São 18 mil quilômetros de fronteira seca. Ou seja, são 10 legislações diferentes, com países que têm estruturas diferentes, que têm níveis de socioeconômicos diferentes, que o crime organizado atua nessas legislações, e são 18, 3 vezes mais extensão territorial do que o americano tem. E o americano não consegue evitar que a droga entre nos Estados Unidos. Imagina a gente, cara. Uhum. É muito... Amigo, cara, só tem noção da extensão do Brasil quem já foi, cara. Quem já voou lá. O Brasil é mais largo do que tu olha um mapa. Parece que o Brasil é mais comprido do que largo, cara. Não é. Não é. O Brasil é mais largo do que comprido. 60% do Brasil é a Amazônia. As pessoas não têm noção disso. Tudo tu pensa aí, São Paulo, Rio Grande do Sudeste, vai Mato Grosso, não sei, cara, 60% do Brasil é Amazônia. Amazônia, cara, é muito grande, cara. É muito grande, cara. E são localidades que são ermas, são distantes, cara. Tu pensa em duas capitais, cara, tu não tem noção do quão longe é Porto Velho de Manaus, cara. É muito longe. É longe pra caralho. Por isso que quando dá uma crise que nem agora, pô, de oxigênio na Covid lá em Manaus, os caras têm uma dificuldade logística enorme. É longe pra caralho, velho. Outra coisa, Manaus não tem estrada que liga com a região ao sul do Brasil. Não tem estrada, é balsa ou avião. Manaus liga com Roraima, por exemplo, o Amazonas, mas não liga com Rondônia, mais ao sul. Uhum. Então é foda, cara. Uhum. É difícil, cara. É longe. Em Manaus, em Porto Alegre, nós estamos falando de 2 capitais. Aí você imagina Irunepé, Boca do Acre, pô, Santa Rosa do Purus. São localidades, cara,
que as pessoas não têm noção, cara, de que um tenente do Exército Brasileiro que está lá atuando num pelotão de fronteira, garantindo ele é o Estado brasileiro lá presente, cara. Ele é a autoridade máxima lá. Ele é o juiz, ele é o prefeito, ele é o cara que mantém a ordem, ele é o cara que está combatendo. É isso, cara. Eu acho que eu cheguei a concluir ali o pensamento, explicar um pouquinho da complexidade que é a questão, né? O Bernardo, a gente já está encaminhando para o final agora mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim do seu curso. Eu fui o Gravidade Zero, eu achei bastante interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é o curso e para encaminhar também para o fim. Eu sei que você gosta de ler, eu também gosto muito de ler. Eu vi uma seleção que você postou hoje. Eu li alguns daquele ali, muito interessante. Inclusive, esse lance dos 21 hábitos aí, eu li esse livro, e eu li, umas 2 semanas atrás, eu li um livro do Cerbasi, e ele estava falando, Gustavo Cerbasi, você gosta de... você também gosta dessas coisas financeiras, né, no mercado financeiro? Conheço, eu li livros dele também. E ele falou que o ideal mesmo é 66 dias, né? Muita gente que falava 21 dias. Cientificamente não tem muita base, né? Comprovado, né? Não é nada comprovado. Aí eu queria que você indicasse algum livro aí, um livro que te marcou bastante, um livro que você indica, já pegando o gancho e falar do seu curso. Cara, vamos lá. Vou falar do curso rapidinho, que não é o objetivo, né, principal do podcast. O foco era a questão do diálogo de um cara só, é falar com um piloto de caça, né? Então, eu acho que esse que é o foco, até para não parecer que eu estou vendendo alguma coisa, que não é o objetivo, entendeu, Thiago? Mas, assim, o que acontece, cara? Eu tomei vários tombos na minha vida, cara, tanto na parte emocional, que passei por alguns processos, me divorciei, num outro casamento, e isso me trouxe com uma casca. E eu tinha muitos questionamentos, cara, eu queria entender o que acontece na cabeça, o que fazia alguém ter um desempenho, ter sucesso. E sucesso é uma coisa que cada um define, né? Eu acho que existem, primeira vez na história, se vocês entender. Eu gosto bastante de filosofia também, porque eu acho que os grandes, tem coisa que é velha, mas não é antiga. E filosofia, os grandes pensadores estão aí são caras que têm um raciocínio foda, que dedicaram a vida estudando coisas para responder uma pergunta que é a mais importante. O que a vida tem que ter para ser boa, né? E tem várias respostas aí que uma filosofia tentou trazer, que é a mesma coisa que a religião tenta fazer, né? A religião, basicamente, ela te traz o que a vida tem que ter para valer a pena de acordo com a religião de cada um, para pautar tuas ações, tuas atitudes. E a filosofia busca isso. E tem nos campos da filosofia que é da, digamos, filosofia pós-contemporânea, que fala que o sucesso define o que a vida tem que ter para ser boa. Você atingir sucesso. E sucesso é uma coisa que cada um define. Então, cara, você ter sucesso profissional é uma coisa, você ter sucesso a nível relacional é outra, você ter sucesso a nível familiar é outra, você ter sucesso na tua saúde é uma outra coisa. E eu acho que essas coisas elas têm que ser consideradas. Então, tipo assim, eu tive muito sucesso, digamos, profissionalmente, mas meu nível relacional eu colhi frustração, tive dor. E aí eu fui atrás de respostas para essas coisas também. Não só para, o que me fez diferente dos outros quando eu cheguei lá e consegui ser um piloto de caça, e depois fundar uma construtora, que tem tudo para realmente me trazer mais sucesso no nível profissional. Mas também, cara, tem gente que tinha muita coisa para me ensinar, não só na área profissional, mas no nível relacional, que era uma coisa que eu precisava aprender. E aí eu comecei a entrar de cabeça nisso aí. E aí, cara, quando você entra, começa a estudar pra caramba, você vai descobrindo um monte de coisa. E aí eu cheguei em algumas coisas que, cara, não é só comportamental, mas de trabalhar dessa maneira que eu trouxe ali, uma abordagem mais, trabalhando com mais, olhar o ser humano num nível mais global, em diferentes níveis de análise.
E principalmente, Thiago, eu sempre tive um senso assim de contribuir, de ajudar, de botar um tijolinho, cara. Não vinha ao mundo a passeio, não é só desfrutar, não é só gozos, não é só prazer. Eu sempre tive esse tesão de ajudar, de contribuir, de me ensinar alguma coisa de bom de passar. E eu acho que eu tenho uma bagagem pessoal legal para ensinar, mas não só da minha história, agora com um conhecimento sólido, calcado em ciência. E eu vejo uma geração que, nem eu falei, que está muito perdida, cara. Eu não tenho. Eu acho que hoje eu estou mirando muito mais essa galera que está começando a sua vida profissional, a juventude, a galera que está na casa aí de uns 20 anos, acabando uma faculdade, ou que está começando uma faculdade, mas principalmente, acho que um povo que está aí começando uma carreira, inserindo-se num campo profissional. Eu acho que isso eu posso ensinar bastante. A como ter produtividade, a como ter foco, a realmente entender o porquê que você está trabalhando, porque isso tem tudo a ver com motivação sustentada, é aquela motivação que é sustentável, não é o resultado que você teve hoje que você não repete amanhã. Eu digo muito assim, não é porque você treinou uma semana que você desenvolveu um corpo legal, um condicionamento físico legal, mas porque você treinou com consistência, com o tempo. Eu treino hoje que você repete amanhã, que você repete amanhã, que você sustenta durante o tempo. Exatamente. Não é o teu resultado profissional, não é porque você tirou 10 numa prova que você construiu um conhecimento sólido, mas sim com o tempo. Então, isso é muito relevante, eu digo que é determinante, você ter essa solidez. Então, são muitos os componentes que fazem essa construção. E de todos os cursos que eu fiz, eu percebo que tem uma lacuna, tinha essa lacuna de ensinar essa metodologia. Eu nunca não vi, talvez tenha e eu desconheça. E existe muita coisa que de motivação. Muita gente que quer ser guru de alguém, que quer ensinar o caminho pronto, uma forma mágica, isso eu não acredito. Cada ser humano é um ser humano. Existe conhecimento que orienta você, isso sim. E eu tenho isso. Então, Gravidade Zero é um projeto que nasceu nessa pegada, principalmente voltado para esse público mais jovem. Eu acho que é natural que eu atraia um público mais jovem, porque existe esse pedestal do piloto de caça, principalmente quem quer ser militar, quem quer entrar, quem quer ser um piloto. Eu acho que isso é inspirador, né? Então, naturalmente, isso funciona como um imã. Mas eu acho que é mais do que isso. Eu acho que eu tenho mais a agregar para uma galera que está nessa faixa etária aí. Não digo que não serve para alguém que tenha, porque cara, que o cara tiver 40, 50 anos, mas, cara, sempre fez uma coisa que não teve nada a ver com a vida dele, ele pode aprender como, cara, a vida só termina quando Deus dá um ponto final. Mas se eu tivesse que definir um público para quem eu estou falando hoje, é esse público um pouco mais jovem que está no início de carreira. E é uma metáfora a minha profissão, né, cara? Porque, vamos lá, o que nos prende ao chão é a força da gravidade, é um G, né? Todos nós estamos presos no chão pela força da gravidade, é um G. Só que tem gente que eu digo que experiencia a vida dele, parece que tem 6G constante, que ele carrega um saco de cimento, que nada acontece, o cara tem uma dificuldade para decolar qualquer coisa. E tem gente que vive no 0G, cara. A vida do cara parece que flui, que as coisas são naturais. E tem coisas que você não controla, que é o que os gregos antigos estoicos chamavam de fortuna, é o que pertence à vida. Que seja metade ao que a vida reserva, porque tem coisas que tu não controla, mas tem muita coisa que tu controla. E dentre as coisas que tu controla, o principal componente é você. É você, os seus comportamentos, o teu conhecimento. Então, o Gravidade Zero é isso, cara. Eu tenho uma metodologia que eu trabalho dessa maneira mais holística, mais completa, tento abordar isso de uma maneira pragmática, não é teoria. Eu não fico dando aula de psicologia, porque eu não sou psicólogo, mas eu aplico muita coisa da psicologia nesse campo. Eu trago coisas de conhecimentos da neurociência, sobre o teu cérebro inconsciente, sobre como funcionam as tuas emoções, para você desenvolver isso. Eu trabalho liderança nesse curso. Eu trabalho técnicas reais de produtividade de autores que são os mais renomados, os mais parrudos no mundo. Coisa que eu só fui descobrir depois, porque não tem nem tradução para a língua portuguesa, que é o Anders Ericsson e o Mihaly Csikszentmihalyi, que um é sueco e o outro é húngaro, ambos trabalham e lecionam nos Estados Unidos.
E, cara, depois eu entrei numa pegada que começa a ficar mais complexa, cara. Comecei a ler artigo científico em inglês, uma porrada de coisas assim, mais complexa. E é o que eu falo assim, por que tu nunca ouviu falar disso? Primeiro que a escola não é moldada para isso. Segundo, que nós somos um país de pouca leitura. Terceiro, que, cara, não tem nem tradução para o português, cara. Como é que tu vai ouvir falar disso? As pessoas não ensinam porque não sabem, porra. Não sabe? É uma coisa muito restrita. Então, o que eu fiz e o que eu faço bem, primeiro eu aprendi a como ensinar isso de uma maneira prática e faço isso de uma maneira, pô, eu falo bem, mas eu falo com paixão e com tesão, mas eu sei usar técnicas que utilizam descarga emocional. E por que eu falo disso? Porque o nosso cérebro fideliza informação por repetição ou por impacto emocional. É o que são os traumas, né, cara? Você tem idade, mais ou menos, Thiago? Se te perguntar onde é que você estava no dia 1º de maio de 94, você vai lembrar, cara. Se você não lembrar do dia, eu vou te falar, é o dia da morte do Senna. Você vai lembrar onde é que você estava, o que você estava vestindo. Se você te perguntar o que você comeu anteontem, tu vai ter que fazer um puta de um esforço. Por que você lembra de uma coisa e não lembra da outra? Porque teve um grande impacto emocional. E é por isso que traumas de infância têm grande impacto na nossa vida. Porque isso provoca uma grande descarga química e elétrica no teu cérebro. Quando ocorre essa descarga química e elétrica no teu cérebro, existe uma formação instantânea de um tronco neural, um novo tronco neural que na tua mente funciona. E a nossa mente ela trabalha por memória associativa. Tudo que tu vive na tua vida ele é inédito. Mas dentro do acervo de memórias que você tem, que você estudou, que você vivenciou, que você viu, nosso cérebro ele procura uma coisa, uma situação análoga, similar, para que você procure uma linha de conduta que te permite adotar um comportamento que você julga que é o mais adequado para aquela situação. Mas muitas vezes isso está inadequado. Só que para quem só sabe uma maneira de fazer as coisas, ele só tem uma opção, ele faz daquele jeito ou ele não faz. Então, você tem que ampliar isso. Então, eu utilizo esse tipo de técnica, procurando criar essa descarga emocional e química, para que você tenha uma formação de memória de longo prazo, porque não é porque você lê um livro, muita gente fala disso, né, cara, tem projeto que ele fala que leu 20 livros, cara, o que você absorveu desses 20 livros? É menos do quantos livros você leu, mas o quanto de você fidelizou daquela informação, o que você realmente gerou de mudança com aquilo. Não adianta você ler um monte de coisa e ter um nível de absorção muito baixo. Não é você ler páginas, é você conseguir absorver conhecimento e transformar isso em comportamento, porque o mundo não muda com conhecimento, Thiago. O mundo muda com atitude, com gesto, com ação, cara. Exato. Então, existe muita coisa. Então, essa metodologia, primeiro eu aprendi como ensinar isso. Eu fiz formações desse jeito. E aí, depois, eu juntei um puta de um embasamento e transformei isso numa metodologia que eu falo, cara, com contundência, eu posso afirmar. É uma metodologia muito bem construída, com grande cálculo, com grande embasamento científico, para ajudar você a atingir o sucesso naquilo que você quer. Eu não gosto muito de usar esse termo, porque, cara, parece uma coisa idiota, né, guru? Eu te ensino uma fórmula para você ter sucesso na vida. Não existe isso. Mas eu te trago metodologias concretas para você, primeiro, aprender a aclarar suas ideias, depois construir um caminho, colocar isso em ação, reorganizar suas ideias, desenvolver tua inteligência emocional, trabalhar tua liderança e, principalmente, cara, você ter técnicas consistentes de produtividade. Desenvolver traços de caráter e personalidade que são essenciais para que você consiga ser consistente e caminhar. Caminhar com prazos, às vezes, curtos, mas que sejam firmes e sólidos. Então, Gravidade Zero é isso. E, cara, de livro, cara, pô, tem muito, cara, tem muito livro que eu gosto pra caralho. Talvez aqueles que eu coloquei ali nesse post, até, quem quiser depois seguir no meu Instagram, tu deixa aí, Tiagão, é Bernardo Duchu. Esse post é bem legal, porque eu digo, aqueles livros ali para mim são os mais importantes, tá? Mas se eu pudesse sugerir 2 livros que são muito bons, e eu acho que fazem todo sentido, um é o da Angela Duckworth, que é uma das bases, que chama Garra, um livro muito gostoso de ler. Pô, cara, a mulher tem quase... O livro tem 250 páginas, eu acho. Ele tá numa outra estante de livros aqui. Até vou virar aqui para a galera ver. Isso aqui é os meus livros aqui. Tem mais um monte lá. Bastante, cara. Então, tem mais coisa lá dentro e o Garra tá lá para dentro. Mas esse é um livro que eu sugiro, cara. Eu acho que todo ser humano tinha que ler esse livro. Ler não, estudar esse livro, porque ele traz muita coisa ali legal. O livro... é Garra, e esse tem tradução para português. É de uma autora americana, de origem asiática, chamada Angela Duckworth. E tem um outro livrinho, cara, que é de um
de um psicólogo e psiquiatra austríaco, que esse certamente é o livro mais lindo que eu li na minha vida, e é uma história real, que chama Em Busca de um Sentido, é do Viktor Frankl. Esse cara, ele sobreviveu a Auschwitz, ele foi prisioneiro de guerra em Auschwitz, ele perdeu a família inteira, e ele tinha uma teoria lá, ele inventou uma das correntes da psicologia que chama que ele chama de terceira escola da psicologia, e cara, o livro chama Em Busca de um Sentido, e ele dizia que, cara, o livro é muito forte, ele me fez chorar várias vezes, porque ele é muito bonito mesmo, e a história é muito dura, pela violência, ele narra fatos, assim, cara, você vê o como o ser humano ele pode ser cruel, assim, no sentido mais escroto que a natureza humana permite. A gente tem capacidade de criar coisas belíssimas, mas também de, pô, fazer atrocidades como um campo de guerra, e esse cara narra algumas questões pô, que são muito duras, assim, cara, de se ler. E esse cara não perdeu a leveza dele, entendeu? E ele dizia uma coisa que é muito legal quando o livro é literalmente isso, né? Ele fala que quando ele era psiquiatra, então ele trabalhou como médico nos campos de concentração e como prisioneiro de guerra mais médico, né? E ele dizia que ele sabia exatamente quando o cara ia morrer no campo de concentração, e que matava o cara não era o cara que era mais fraco, mais desnutrido, ou era o fortão que sobrevivia, mas era quem perdia o seu porquê viver. Lógico, isso não era garantia de viver, mas ele sabia exatamente que quando o cara perdia uma chama, um brilho no olhar, ele sabia que aquele cara ia morrer. Esses dois livros eu vou procurar. Esse segundo aí que você me falou, eu achei muito interessante. Os dois eu achei interessante, mas esse segundo aí eu vou, com Esse livro é muito certeza. bonito, cara. E Tem basicamente em o que ele fala português assim que esse? esse tem, cara, é um livro. Eu não sei se existe ainda em edição, mas deve existir, cara. Eu Eu existi. comprei esse livro, chama Em Busca de um Sentido. Esse livro, peraí, só um instantinho. Esse aqui tá aqui na mão. Acabei de achar ele. A capa é essa aqui, ó. Ridícula a capa, mas é um Busca de sentido. muro de livros Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. O livrinho é fininho, cara. Tem 160 páginas. E uma parte mais em que ele é dividido em duas partes. A primeira ele narra as experiências que ele teve no campo de concentração, e a segunda ele explica um pouco da teoria dele, né? E Uhum. principalmente, cara, ele diz que o que sustentou ele durante o campo de concentração foi porque ele perdeu a família, perdeu filhos, perdeu mulher, todo mundo morreu. Então, cara, tu imagina essa porra, velho. Escroto pra caralho. E, mas principalmente, cara, uma coisa que tiraram dele e que os nazistas faziam, e essa é uma das razões pelas quais eles faziam isso, eles tiravam todos os objetos pessoais dele. Inclusive tiraram dele os papéis dele, que estava a teoria dele lá, a teoria de psicologia dele. Então, o que sustentou ele durante esse tempo aí foi o desejo que ele tinha de reescrever e publicar as ideias que ele tinha na teoria. Uhum. Então ele falou, cara, isso sustentou ele muito. E aí junto com o pensamento do Nietzsche, que é um filósofo alemão do século XVIII, cara, que diz que quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Quem tem um porquê suporta quase qualquer como. E esse, para mim, é um dos maiores problemas que a gente vê hoje. Poucas pessoas sabem quais são os seus porquês. As pessoas sabem quais são os seus o que Uhum. elas querem, mas elas não sabem exatamente o porquê o que elas querem. E aí, quando você vai para as teorias neurocientíficas, você entende por que existe tanta autossabotagem. Uhum. Comportamentos eles são regidos por emoções, principalmente, e são justificados pelas razões. Aí a gente vai entrar numa outra história que eu trabalho lá no Gravidade Zero, Uhum. mas é um dos livros que eu sugiro lá, que é o Comece pelo Porquê. Esse é muito legal também. Já li esse. Muito bom. Então, você já sabe por que a gente está falando. As teorias do Golden Cycle lá, ele explica as teorias comportamentais, numa abordagem neurocientífica. E aí você entende exatamente isso, cara. Cara, começa pelo teu porquê, cara. E depois vai pelo teu o quê. Porque, cara, se tu não tiver um motivo que te sustente, cara, as rasteiras da vida vão te derrubar, cara. E vão vir obstáculos. Uhum.
Tiagão, só você pensar no teu projeto aqui do podcast, cara. É, Quantos caras devem ter rido de ti, cara, porque tu tá fazendo um esse, podcast? é, Porra, deixa de ser ridículo, porra, não sei o quê. Mas, malandro, cara, se tu ficar dando ouvido pra essa porra, tu não vai fazer nada de grandioso na tua vida, maluco. Então, mas tu não tem um porquê. Eu tô falando de uma coisa minúscula, mas pode ser coisa muito mais grave, cara. Pode ser uma doença, pode ser ausência de recurso financeiro, pode ser um monte de coisa que a vida te impõe de dificuldade. Pode ser que nem eu tinha lá, cara. Porra, não tinha dinheiro, velho. Não tinha como sair de casa para passar o dia inteiro com R$ 5, cara. Minha mãe tinha que pedir, às vezes, passagem de ônibus fiado, cara. E numa cidadezinha pequena, isso permitia que fosse acontecesse. Tudo para dar errado, cara. Então, as pessoas não sabem, as pessoas vão para os seus trabalhos, vão para a escola, vão para a faculdade no automático, parece um boi, é linha de produção industrial. E aí a gente não sabe por que a gente tem tanta gente desinteressada, desengajada, cara. Então, é basicamente isso, Thiago. Se eu pudesse deixar 2 livros, seria o Garra. Eu acho que o Garra traz o traço de personalidade que hoje a ciência moderna diz que é o mais determinante para você conseguir ter sucesso. no ouvido. E a outra, e esse é o Em Busca de um Sentido. Eu acho que esses são os 2 livros que eu recomendaria para um ser humano ler em vida. Muito bom, muito bom. Bernardo, cara, eu só tenho a agradecer, foi um baita papo. A gente falou bastante sobre aviação, mas falou bastante sobre outras coisas também que eu acho interessante. Inclusive, eu já deixo até o convite aqui para a gente gravar um outro episódio e falar sobre só isso, porque é, tem conversa, hein? Tem papo ainda. E aí, para Ah, cara, e encerrar, esse papo eu sou completamente apaixonado. E eu me sou leigo, preparei para isso, Thiago. eu São sou, 7 anos que eu estou estudando isso, cara, sem parar. eu Sem sou parar, cara. Eu sou leigo total, mas eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de falar sobre, então com certeza a gente vai gravar outros episódios aí, trocando essa Eu ideia. já aceito o teu convite, porque isso aí é conhecimento que a gente. Como diz o Mário Sérgio Cortella, conhecimento e afeto são as 2 únicas coisas na vida que quanto mais você compartilha, mais você tem, cara. Cortella é foda, eu gosto dele. Aí, para a gente encerrar, uma pergunta que eu faço para todo convidado aqui, e aí a gente encerra, que é se você pudesse entrar numa máquina do tempo e você pudesse falar com o Bernardo do passado, que tipo de conselho você daria para ele, de 10, 15, 20 anos atrás? E se você pudesse falar com o Bernardo do futuro, o senhor Bernardo, já talvez até aposentado, que Hum. tipo de conselho você pediria para ele? Então, que conselho você daria pro Bernardo do passado e que conselho você pediria para o Bernardo do futuro? Cara, o conselho que eu daria para o Bernardo do passado certamente seria faça o gravidade zero, cara. Cara, cara, isso eu falo assim de coração, assim, pô, eu fico arrepiado, cara, porque eu certamente não teria feito várias coisas que eu fiz por ausência de conhecimento, por ausência de orientação, por ter absorvido, por ter introjetado alguns comportamentos, alguns estereótipos que me autoagrediram em valores que a sociedade me ensinou que é o que eu devia fazer e me trouxe sofrimento. E teria chegado mais rapidamente e com menos tentativas e erros aonde eu estou buscando chegar, aonde eu já cheguei e aonde eu quero chegar. Então esse seria o conselho, porque a escola não ensina isso, cara, e eu tenho convicção que essa são ensinamentos que são, pô, relevantes e determinantes para as pessoas viverem melhor, ponto. E não falo, não, é ruim falar disso, parece que eu estou vendendo alguma coisa, mas não é, cara, é porque assim, realmente eu acredito nisso que eu estou falando, eu acredito isso de Tranquilo, coração, tranquilo. eu acredito isso de verdade. E para o Bernardo do futuro, cara, esse é um pouco mais complexo, porque eu não sei quem é que o Bernardo do futuro vai se tornar, né? Eu sei que não vai ser esse mesmo cara, mas eu gosto muito de um pensamento, cara, e que me guia, e tinha uma propaganda de margarina, que se eu não estou enganado, não, desculpa, não era de margarina, eu acho que era daquele canal Futura, que dizia que no futuro todos nós vamos viver de histórias. A pergunta é: de que histórias você quer viver?
E o Bernardo do futuro, eu sei de uma coisa, ele quer sentar numa varanda num dia de domingo, do lado dos netos, talvez dos filhos, e poder contar histórias da vida dele, como essa do piloto de caça, como essa da construção da construtora, e também histórias do Gravidade Zero, de pessoas que ele ajudou, de vidas que ele ajudou a transformar, de um legado legal que ele construiu, de uma vida que ele tenha se orgulhado de quem ele se tornou, daquilo que ele fez, daquilo que ele plantou, das pessoas que ele tocou, das ideias que ele defendeu, das práticas que ele realizou na vida, dos ideais que ele defendeu, da religiosidade que ele praticou, da construção de ser humano que ele colocou em prática, da sociedade que ele ajudou a tornar um lugar melhor, com tanta mensagem merda hoje na televisão, na internet. Então, eu acho que talvez um conselho, eu não sei o que eu pediria, talvez assim, eu falo, cara, qual é o caminho que você, olhando aí para trás, que você faria diferente? Por onde você iria hoje, olhando com o conhecimento que você tem? Eu acho que seria esse o conselho mais... Uma coisa eu te falo, cara, assim, é nesse sentido que eu imagino que o Bernardo gostaria de olhar para trás com seus 70 anos, sentar numa varandinha num domingo, tomando um cafezinho ou meu chimarrão como um bom gaúcho, que é uma prática que eu tenho, talvez uma Heineken gelada ali, assando uma carninha e com o neto dele a tiracolo ou sentado do lado e contando dessas histórias, com mentiras de um piloto de caça velhinho já. Talvez seja isso, amigo. Muito bom, muito bom. É isso, cara. Eu só tenho a agradecer. Foi um baita papo legal mesmo, bacana. Tirei várias curiosidades sobre a sua profissão. Te desejo tudo de bom na sua carreira aí, na sua vida. E a gente vai voltar, vai gravar outro episódio aí, cara, que foi muito bom para mim. Foi legal mesmo. Quiser passar Legal, algum cara. Fico recado, feliz. alguma mensagem, fica à vontade. Amigão, eu quero deixar um agradecimento a ti, Thiago, primeiro para me dar a oportunidade de falar, né, e transmitir um pouco do que eu faço da minha vida, do que eu construí. Eu acho que isso é, pô, do caralho, teu trabalho aí, trazendo pessoas de áreas distintas. O que tu faz é muito legal, cara. Parabéns aí pela tua iniciativa. Continua que você está crescendo como pessoa e está ajudando um monte de gente também a matar uma série de curiosidades. Isso é do caralho. Pô, pra galera aí que tá nos ouvindo, cara, procura crescer, procura ter um propósito na vida, procura entender quem é você nessa história para que você pare de ser usado por um sistema que é pronto a te escravizar, literalmente, cara, a te tornar um robô, trabalhar, estudar. A vida é muito curta para ser pequena. E já basta que ela curta seja para a gente tornar ela pequena. Isso é o Cortella que fala também. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para a gente tornar ela pequena. Então, não tem uma vida que seja banal, fútil, inútil, sem propósito, sem significado. Isso é uma vida pequena. Torna ela... Não precisa ser o presidente da República para tornar uma coisa grande. Mas pô, tenta fazer o teu melhor, cara, o teu máximo, para você poder sentar que nem que eu desejo para ti, que tu possa olhar daqui no teu futuro, quando tu tiver 70 anos, olhar para trás e poder contar das tuas histórias e ter orgulho daquilo que você fez. Eu acho que esse é o meu desejo mais profundo, para que a nossa sociedade e o nosso mundo seja um lugar melhor, para o teu filho aí que está do teu lado, ansioso para tu acabar logo isso aí, não está entendendo nada. O que meu pai tanto fala e ouve aí, esse cara falando, esse Zé Mané que está falando, para o meu filhote que está aqui hoje com 2 anos e 5 meses, poder compartilhar esse mundo um pouquinho melhor do que esse que a gente tá vivendo hoje aí, cara. Eu acho que é isso, Tiagão. Abraço, meu amigo. Fica com Deus, que Deus te abençoe na tia, tua família, que vocês gozem de plena saúde aí e tenha primeiro paz e discernimento para buscar aquilo que tu deseja. Beleza, cara. Muito obrigado. É isso. Valeu mesmo, Bernardo. Fica com Deus aí, tudo de bom e é isso. Obrigado, muito obrigado mesmo. Valeu. Falou, Falou. com Deus. Falou.
E é isso, meu, que episódio bacana, muito legal mesmo, foi muito bom. Me sigam no Instagram, @o Thiago Ferreira com TH e 2Gs. É isso, tudo de bom, de bem, de belo, com aquele sabor de caramelo. Fiquem com Deus e tchau.